3 anos atrás, a Terra entrou inesperadamente em uma era de renascimento de energia espiritual. As pessoas começaram a explorar ativamente novas possibilidades, e algumas adquiriram habilidades sobre-humanas. Um jovem enfrenta a traição de Lin, a quem ele considerava seu aliado. Ele pergunta a ela o que está acontecendo agora. A garota zomba de seu oponente derrotado. Lin demonstra superioridade absoluta enquanto se prepara para desferir o golpe final. Rin estava brincando com sua lâmina entediada, esperando por Yuto, e então ele apareceu, caminhando direto pelo ar em direção a eles no telhado. Yuto confessa friamente ter matado os companheiros de Shinji. O homem aproveita o momento, prolongando a cena final. Shinji cerra os punhos, tentando se levantar. Gotas de sangue se misturam à terra, mas sua vontade não é quebrada. O homem de terno ri de seus esforços. Ele não se importa se o sujeito perdoa ou não, porque seu plano acaba muito em breve. Ele vai e chuta Shinji do telhado daquele prédio. Yuto grita que deseja uma morte rápida para ele. Shinji cai e vê uma multidão de monstros esperando apenas que ele caia rapidamente em suas bocas abertas. Ele se lembra de todos os amigos que convidou para a festa. Ele entende que foi por causa dele que eles morreram. Lin se vira indiferentemente, como se o que está acontecendo não lhe dissesse respeito. A menina já está mudando mentalmente para novas tarefas. Antes de morrer, Shinji jura destruir os traidores. Suas últimas palavras ecoam pelo campo de batalha vazio. Shinji jura vingança contra seus agressores em sua próxima vida. Sua voz treme, pois seu fim está próximo. O corpo do menino cai sem vida na boca do monstro. A escuridão se aproxima dele, mas em algum lugar nas profundezas de sua consciência uma luz estranha brilha. Um sistema misterioso se materializa diante de seus olhos. Shinji toca cuidadosamente a interface holográfica, sentindo uma sensação de formigamento nos dedos. Shinji acordou no passado, um mês antes do desastre. O jovem olha ao redor da sala familiar com surpresa, tentando entender o que aconteceu. O cara está analisando novas possibilidades. Memórias de uma vida passada sugerem como agir de forma mais eficaz. Shinji percebe leves traços de energia espiritual no ar. Ninguém, exceto ele, suspeita ainda das mudanças iminentes. Shinji estuda informações sobre mutações de plantas e animais. O cara planeja coletar frutos espirituais raros antes que o caos comece. Chuvas de meteoros e auroras boreais tornam-se prenúncios de mudanças. O jovem anota cada anomalia em seu diário. O sistema oferece a escolha de um caminho de desenvolvimento. Shinji confirma sua decisão sem hesitação, lembrando de seus erros passados. Shinji treina para controlar chamas. As primeiras faíscas gradualmente se transformam em línguas de fogo controladas. O cristal roxo se dissolve na palma da sua mão, enchendo o corpo de energia. O jovem sente como sua fisiologia está mudando. O jovem percebe que recebeu uma segunda chance. Seus pensamentos estão focados em vingança e na obtenção de poder absoluto. Ele quebra o cristal roxo em sua mão e ganha todo o seu poder, preparando-se para usá-lo aqui e agora. Shinji demonstra o poder do elemento fogo. Chamas amarelas o cercam, refletindo seu incrível crescimento em poder. De repente o telefone toca e ele vê a inscrição, Tamura Lin. O mesmo que o traiu no futuro. Ele atende pelo telefone. Lin exige uma grande quantia de dinheiro do jovem. A menina grita de irritação, esperando uma transferência imediata. Shinji recusa abruptamente, interrompendo o diálogo. Seu tom frio choca Rin, que está acostumada a ser submissa. Yuto ri da situação de lado. O homem segura nas mãos a bolsa cara que Rin exigiu. Rin desliga com raiva, deixando Shinji sozinho com seus pensamentos. Sua voz treme com uma resistência inesperada. Yuto pergunta, o que há de errado? Ela deixou sua carteira ambulante irritada? Ela responde que não entende o que está acontecendo. Lin e Yuto continuam dirigindo, flertando um com o outro enquanto dirigem, enquanto nosso cara já está em algum lugar planejando seus próximos passos. Shinji está em frente a mais um hospital, procurando por sua namorada. Ele já esteve em 3, pois não lembra em qual deles ela está. O cara se lembra de eventos passados. Mika disse que seu pai a forçou a tomar um remédio questionável que destruiu o núcleo de gelo. Shinji jura corrigir os erros do passado. Ele protegerá não apenas ela, mas também sua energia espiritual. Mika está deitado em uma enfermaria de hospital com uma temperatura normalmente baixa. Os médicos estão perplexos com os indicadores instáveis. Enfermeiros se preocupam com o equipamento.
A temperatura de Mika continua caindo, apesar de todas as tentativas de estabilizá-la. O Dr. Lee analisa o histórico médico do paciente. O homem suspeita que a condição de Mika esteja conectada à energia espiritual, e seu pai está por perto, implorando para que ele salve sua filha. O Dr. Lee pergunta ao pai de Mika sobre a viagem à Islândia. O homem está preocupado, associando a doença a anomalias naturais. Ele interrompe a conversa declarando um excesso de energia yin. A menina precisa aderir ao tratamento e aos cuidados adequados antes que seja tarde demais. O pai de Mika agradece ao médico do fundo do coração, e ele, por sua vez, afirma que esse é apenas seu trabalho. De repente, a porta se abre na frente deles e Shinji corre para dentro da sala, pedindo que esperem com o diagnóstico final. Eles não entendem quem é. Se o médico não tem alunos, então claramente não é nenhum deles. Os irmãos Hani tentam expulsar Shinji da sala. O sujeito defende com confiança, demonstrando conhecimento dos processos espirituais. O pai de Mickey ouve os avisos em pânico. Shinji insiste em interromper o tratamento padrão imediatamente. O Dr. Lee fica chocado ao ver que o jovem sabe sobre energia espiritual. Ele exige uma explicação, mas Shinji se recusa a revelar as fontes de sua informação. Shinji diz que não importa quem ele é ou como ele sabe sobre tudo isso, o importante agora é fazer a garota acordar. O médico, cercado por muitos médicos, pergunta que sugestões o jovem poderia ter para tratar a menina. Ele oferece uma receita para despertar Miki. Sua calma contrasta com a confusão do Dr. Lee. A lista de ingredientes menciona ervas raras. Os médicos ouvem atentamente, lembrando de cada detalhe. O Dr. Lee fica chocado com a precisão da prescrição. O homem duvida que o jovem tenha aprendido sobre medicina oriental. E a receita dele é idêntica à do médico, mas o cara insiste em adicionar Stardel. A flor é considerada mítica, o que dá origem a novas polêmicas. O Dr. Lee descarta a ideia de usar a flor lendária. Ele menciona que esta flor não pode ser encontrada em nenhum lugar do mundo. Os outros profissionais da área médica ficam chocados e desconfiados. Esse garoto com tanto conhecimento não poderia ter dito alguma bobagem depois de sua proposta brilhante. O pai de Mickey implora por uma solução. Ele está disposto a pagar qualquer quantia para que eles possam comprar esta flor para sua filha, mas o médico se recusa, explicando que esta flor é tão rara e poderosa que não é vendida em nenhum lugar do mundo. O médico começa a descrever a flor Stardel. Pétalas azuis e pólen prateado brilham na tela. O Dr. Lee relembra textos antigos. O homem não acredita que a flor tenha sobrevivido após o desaparecimento da energia espiritual, mas o pai de Mika pergunta ao jovem: isso significa que sua filha ficará sempre nesse estado? O jovem responde que não deve duvidar dele, ele encontrará o remédio certo e Mika sairá do hospital sem uma única cicatriz. O Dr. Lee pergunta se Shinji realmente quer pegar a flor, ao que ele responde que é exatamente isso que ele quer fazer. Na enfermaria, o jovem médico discute com o velho a estranheza da situação e a possível sorte, em vez do conhecimento de Shinji. A atitude do Dr. Lee muda drasticamente. Após ver o conhecimento sobre a flor, ele duvida do absurdo do tratamento proposto por Shinji. O jovem pede ao sistema para abrir um ponto de troca de seus pontos por algum item para encontrar a planta que ele precisa. O sistema oferece a troca de pontos por Stardel. Shinji confirma a transação sem hesitação. Shinji mostra a flor Stardel em uma caixa. Custou-lhe apenas 5 pontos de experiência. Todos ao redor ficaram chocados com a rapidez com que o jovem conseguiu essa flor lendária. E de onde ele a tirou? Ele pergunta. Os médicos acreditam nele agora? O Dr. Lee tem que se desculpar com ele e pedir que ele trate a menina com esta flor. O rapaz se aproxima do quarto dela e vê uma garota que estava inconsciente há muito tempo. Todos os médicos e o pai de Mickey se reuniram em volta deles. Shinji promete que nesta vida não permitirá que ninguém a machuque ou lhe cause mal. Ele tira uma flor azul que decora todo o ambiente com seu brilho e o próprio sujeito se transforma em um homem brilhando com energia. Quando a flor mágica é levada ao corpo da menina, tudo começa a brilhar com energia azul e gradualmente retorna à vida. A temperatura de Mika começa a subir. As enfermeiras verificam os sensores em pânico, sem acreditar no que veem. Mika move os dedos levemente e abre os olhos. Ela o reconhece e todos ao redor ficam felizes com o despertar da garota. Shinji alerta sobre a necessidade de paz. Sua voz é firme, mas há alívio nela. Mika se recuperou totalmente após o tratamento.
O pai agradece a Shinji, mal contendo as lágrimas de alívio. O doutor lhe fornece recomendações para cuidados adicionais. Ele pede ao protagonista para ficar e tomar chá, mas ele se recusa. Em resposta a essa recusa, o Dr. Lee e o Padre Mika pedem ao protagonista que pelo menos diga seu nome para que eles saibam qual é o nome do herói. Ele se despede deles e se apresenta no final. Seu nome é Fuji Shinji. Depois de algum tempo em casa, o rapaz estuda sites, tentando encontrar um que descreva todas as etapas do cultivo. Informações sobre os níveis de cultivo aparecem na tela do sistema. Shinji estuda a descrição de cada estágio. Ele lembra que no mundo onde morreu, havia uma guerra por energia espiritual. Quando Shinji morreu, ele estava apenas no nível 3. Vemos muitas gotas e respingos de água, bem como uma planta que cresce na superfície da água. Shinji medita em um templo abandonado. Ele pondera sobre suas novas habilidades de fogo. Flashes amarelos de energia cercam seu corpo. Nesta vida, Shinji quer se dedicar inteiramente ao cultivo e alcançar o nível mais alto. O Dr. Lee relata o caso de Miki a um patrocinador influente. Um homem de terno ordena que o potencial do garoto seja testado. Ele explica ao Sr. Liu que no futuro, à medida que ele aumentar sua energia, esse cara cultivará tanta energia que será capaz de mudar o futuro. O homem dá à sua capanga Yu a tarefa de monitorar a força e as capacidades deste jovem. Ruivo conversa com o Dr. Lee sobre como, se isso for verdade, esse cara seria uma excelente descoberta. O sistema registra a transição para o segundo nível. O controle sobre a energia espiritual é fortalecido após o primeiro cultivo. Faíscas coloridas de energia se fundem em uma espiral. O ar ao seu redor vibra, anunciando um avanço no seu treinamento. O cara pensa, por que a água está tão suja se ele não se lavou há apenas um dia? Isso deixa muito triste. Ele pula da água e corre pela sala descalço, falando sobre como está com fome e como precisa comer urgentemente. Shinji pensa em ir a uma loja de conveniência. O cansaço após o treino faz com que ele coma 3 pacotes de macarrão de uma vez no futuro, e o observa do alto de um poste de luz. Um homem caminha pela rua assobiando uma música, sem notar ninguém ao seu redor. Ela olha para a foto dele e conversa com um estranho na rua. Ela finalmente percebe que ele é seu alvo, e o joga uma espécie de disco roxo em direção à nossa protagonista, sua força mostrando que suas habilidades estão claramente acima do nível de um lutador normal. Shinji se vira e vê uma explosão roxa bem atrás dele. Fumaça aparece ao redor dele. De repente, um monstro surge dessa fumaça, igual ao que o devorou no começo, e está se preparando para mordê-lo. Shinji lança seu olhar para o monstro e percebe que as mutações já começaram neste momento e seu filho está na frente dele. O monstro ruge em direção ao protagonista, deixando para trás uma onda de choque capaz de romper os tímpanos. Shinji cobre o rosto, percebendo que é um cachorro. E a boca dela fede muito, e observa a luta de Shinji por trás da cobertura. Ele desvia de vários ataques do cão mutante e revida. Faíscas violetas de energia formam um brilho. Um jovem pratica um golpe que deixa rachaduras em um bloco de pedra. Em resposta, o mutante o atinge com sua cauda roxa e pontiaguda, cheia de fogo e energia. É difícil evitar algo assim, mas Shinji consegue fazer isso com grande esforço e fica na frente do cachorro, olhando para seu corpo mutante e olhos brilhantes. Ele fica tenso, preparando-se para um ataque do monstro. O cara pensa em como chegar perto e derrotar o mutante primeiro, e depois a garota atrás dele. De repente, uma ideia maluca veio à sua cabeça, relacionada às suas novas habilidades. Ele salta bruscamente do chão. Ele ameaça grelhar o cachorro e sua mão pega fogo, pronunciando um golpe brutal no mutante. Shinji usa a técnica do punho do Imperador das Chamas. O ar explode com o impacto, incinerando a criatura mutante. Uma espiral de fogo gira em torno de sua mão. O monstro cospe sangue devido à força e energia do ataque de fogo, e o olha para isso em choque, sem entender o que aconteceu e como. Como esse jovem conseguiu derrotar seu mutante? Ele puxa sua mão de fogo para fora do corpo do monstro, queimando tudo em seu caminho e enviando línguas de fogo ao redor. Shinji se vira para a garota e diz que ela é fraca por ele. Sua mão já está começando a esfriar lentamente. Após a batalha, Shinji sente uma fome brutal. Ele corre para a loja, exatamente como queria desde o início de sua jornada. A garota espiã não entende como esse garoto foi capaz de derrotar a fera mutante com apenas um golpe. Ela discute como é fácil para ele ativar o atributo fogo,
que tem o ataque mais forte de todos os elementos. A menina corre até o corpo da fera e não consegue acreditar no que vê. O que aconteceu aqui desafia qualquer explicação. Ela vê o rabo quebrado do animal e não entende como isso pôde acontecer. Exceto talvez aquela vez. Naquela ocasião, quando a cauda nos atingiu, nosso personagem principal não se esquivou, mas sim usou seu corpo para repelir o ataque do monstro, quebrando sua cauda. O fragmento da cauda do mutante deve ser examinado em laboratório. Yu não consegue imaginar o quão forte seu corpo é para fazer isso. Ao acordar cedo e se olhar no espelho, Shinji sente dores por todo o corpo. Isso significa que ele está longe de ser perfeito e precisará treinar mais. Últimas notícias sobre uma anomalia no Monte Shiranui. As temperaturas atingem níveis críticos, forçando a evacuação. Shinji atribui o aumento ao despertar da energia espiritual. O cara decide acelerar os preparativos enquanto a zona está disponível. Ele pega suas coisas e corre mais rápido para o local para reunir o máximo de energia espiritual forte possível. De repente, ele encontra uma garota na rua que grita com ele. Acontece que era o mesmo Lin. Ela exige dinheiro e ameaça romper o relacionamento. Sua voz treme de raiva quando Shinji se recusa a pagar. Shinji vai embora, deixando a garota sozinha. Ele a aconselha a ir ao hospital em vez de importuná-lo. Rin acusa Shinji de ser egoísta. Ela diz que se ele não pagar, ela realmente desaparecerá da vida dele para sempre. Ele grita para ela sair e nunca mais mostrar o rosto para ele. Sua decisão é final. Agora nada o distrairá do objetivo principal. Um grupo de turistas discute no sopé de uma montanha. Um deles insiste em continuar apesar dos avisos de temperatura. O ar treme com o calor, criando uma miragem no horizonte. Shinji observa a situação, avaliando os riscos da escalada. A polícia está alertando as pessoas sobre o calor de 81 graus na montanha, usando seus corpos para criar barricadas para aqueles que estão muito curiosos. As tensões aumentam quando a discussão se torna física. As pessoas ao redor estão tentando separar as partes em conflito. Um deles joga milho no fogo e ele imediatamente vira pipoca devido ao calor anormalmente forte que faz ali. De repente, todos os idiotas percebem que não foram enganados e que realmente está muito quente lá. O cara senta no topo do ônibus e entende que aquele lugar está realmente cheio de uma forte energia de fogo. Empurra o ônibus para fora e voa direto em direção à anomalia. Se ele conseguir absorver toda a energia, ele alcançará um novo nível. Ele cai sobre o braço e o resto dos membros bem no centro da anomalia. Os policiais ao redor ficam chocados com o comportamento do menino e não sabem como ajudá-lo. O sistema detecta um pico de energia anormal. O cara sente como a energia penetra em cada célula, transformando o corpo. Shinji concentra energia de fogo nas palmas das mãos. As ondas roxas de chamas absorvem o calor do ambiente, aumentando sua aura. As pedras quentes sob os pés derretem, formando padrões vítreos. Shinji sorri, percebendo novo nível de controle. A multidão, em pânico, afasta uns aos outros da borda da anomalia. Sua voz embarga pelo medo, mas o jovem continua sua manobra arriscada. Shinji se vira e percebe que atraiu muita atenção, sugando toda a energia e calor do local. Shinji se esconde nas sombras das rochas, evitando a atenção da multidão. Suas roupas estão cobertas de cinzas, mas seus olhos ardem de determinação. Turistas discutem a inexplicável onda de frio. Suas câmeras capturaram apenas uma sombra fugaz entre as nuvens de vapor. A menina mostra um vídeo com uma silhueta piscando. Os espectadores discutem, uma divindade, um alienígena ou uma alucinação causada por superaquecimento. Repórteres comparam Shinji a cultivadores lendários. Imagens do Monte Shiranui estão sendo transmitidas em todos os canais de notícias. O homem ruivo discute com seu servo as habilidades que esse cara demonstrou hoje e como ele habilmente nocauteou o mutante. Ele olha para seu cartão e pensa que deveria ter sido recrutado para a organização mais rápido. Um homem influente de terno dá ordens aos seus subordinados. Encontrar Fuji Shinji parece uma sentença de morte. Ele diz que deve se encontrar com ele em breve seu subordinado e o concorda com sua ordem. Shinji mostra progresso ao atingir o segundo nível de cultivo. Sua aura pulsa com luz amarela, refletindo seu maior controle sobre a energia. Os parâmetros atualizados são exibidos na tela do sistema. O cara está explorando novas oportunidades e planejando treinamento adicional. Atingir um nível é marcado por uma notificação do sistema.
O jovem sorri, sentindo uma onda de força e prontidão para novos desafios. Shinji faz experiências criando armas a partir de energia espiritual. Uma lâmina com um brilho escarlate nas bordas se forma em suas mãos. O sistema oferece opções para evolução de armas. O sujeito escolhe uma espada, fortalecendo sua lâmina com uma concentração do elemento fogo. Satisfeito com o resultado, o jovem dissolve a arma. Seus pensamentos já estão ocupados em buscar materiais para melhorar o arsenal. De repente, ele ouve um barulho e se vira em direção à fonte do barulho. Ele pergunta quem foi vê-lo no meio da noite. Estranhos de terno se aproximam de Shinji. O líder faz uma pergunta direta, verificando os dados em relação ao retrato na tela do tablet. Shinji cerra os punhos cautelosamente. O homem ao lado dele explica o propósito da visita, discutir a adesão à associação de cultivadores. O jovem se lembra de algo sobre aquela organização. Seu olhar desliza sobre o holograma do sistema, em busca de informações sobre seus interlocutores. Ele se lembra de como no passado ele e Miko foram ajudados por uma garota ruiva com grandes habilidades, capaz de levitar. Nesse momento, a conversa é interrompida por uma mensagem sobre uma nova tarefa. Agora Shinji tem certeza de que não haverá ajuda e que ele terá que fazer tudo sozinho. Ele pergunta como descobriram sobre ele. O homem ruivo diz que ouviu como ajudou a curar uma garota. Mika é mencionado como um novo membro da associação. Ele acha que essas duas pessoas não representam nenhum perigo específico para ele. Depois de algum tempo, os três conversam sobre se Shinji tem certeza de que não quer se juntar a eles. Ele responde que nenhuma organização é adequada para ele. O cara diz que precisa treinar primeiro para restaurar completamente sua energia espiritual. Um representante da associação explica os benefícios da associação. Suas palavras são apoiadas por exemplos do rápido crescimento de outros cultivadores. Shinji escuta com os braços cruzados. Memórias de uma vida passada sugerem cautela, mas os argumentos parecem convincentes. As estatísticas são mostradas na tela: 3 anos sem progresso versus 1 ano com suporte. O cara observa a natureza manipuladora dos dados. Agora ambos aguardam o resultado das negociações para ajustar suas ações futuras. E o quer que o menino se junte à associação? Shinji pergunta sobre a idade da garota. Yu responde e faz uma contra-pergunta. Por que isso interessa? Ele não quer ofendê-la e chamá-la de garota sem talento, então ele diz em voz alta que ela é uma ótima garota. O representante da associação se gaba da exclusividade de seus associados. O jovem percebe a preocupação nos olhos do assistente ao seu lado. O homem ruivo fala sobre os muitos privilégios que estarão disponíveis para ele depois de ingressar. De repente, ele recebe uma ligação e pede 1 minuto para conversar ao telefone. Algumas notícias de última hora. Uma mensagem de emergência sobre um mutante interrompe as negociações. Shinji vê pânico nos olhos do representante da associação. Informações sobre a cobra venenosa são exibidas em um holograma. O homem fica chocado com o nível da cobra. É nível 2. O elemento dela é veneno. O chefe da associação dá a ordem de bloquear o território. Seu assistente repassa as coordenadas enquanto evita contato visual com Shinji. A discussão é interrompida pela necessidade de ação. O jovem permanece no corredor, estudando o mapa com as marcas de movimento do mutante. Ele os observa partir e pensa que nesta vida não deve repetir os muitos erros do passado. Estranhos trovões sem chuva assustam moradores. O dono da casa liga para Shinji em pânico, descrevendo a anomalia como uma maldição. Raios caem constantemente em um lugar atrás da montanha. O jovem analisa os dados do sistema, descobrindo vestígios de um raro atributo de energia espiritual. Shinji concorda em ajudar. Antes de partir, ele verifica seu estoque de cristais, preparando-se para encontrar um fenômeno desconhecido. Kotoji mostra a Shinji as imagens de segurança. Imagens capturaram raios formando símbolos antigos na encosta da montanha. O jovem associa a anomalia ao despertar dos elementos. Seus dedos percorrem rapidamente o holograma do sistema, comparando os dados com as legendas. Shinji alerta sobre o perigo. O homem aponta casos de cultivadores que morreram enquanto tentavam domar raios. Shinji ignora os avisos. Sua decisão é firme: obter um atributo lendário para aumentar seu poder. O sistema confirma a possibilidade de obter o atributo relâmpago. Shinji ativa o modo de absorção de energia, sintonizando a ressonância. Os caras discutem sobre a viabilidade da missão.
O diálogo é interrompido quando o chão sob seus pés começa a vibrar por causa das cargas. Vemos dois rapazes e um sapato de mulher, que lhes diz que hoje é sua primeira missão. Um dos rapazes se levanta e pergunta à senhora Kaori o que eles vão fazer e para onde estão indo. Kaori discute táticas com os meninos. A menina aponta para a área de concentração máxima de energia marcada no mapa. O mundo continua a se adaptar à energia espiritual revivida. Shinji explora as novas capacidades do sistema, observando que suas próprias habilidades aumentaram. Ele vê explosões de energia, mas o jovem as ignora, concentrando-se em analisar os padrões de energia. As conquistas são marcadas pelo sistema, mas Shinji já está definindo sua próxima meta: dominar atributos raros. O sistema alerta sobre os riscos de absorção de energia por raios. Shinji confirma a ação apesar do fardo duplo. O holograma demonstra a técnica Lightning Flash. O cara sente uma sensação de formigamento nas pontas dos dedos devido aos coágulos de energia. A aquisição de uma habilidade é acompanhada por um flash de luz azul. Shinji sorri, apreciando o potencial de sua nova habilidade. Shinji observa o processo, notando a instabilidade dos fluxos de energia. O ar cheira a ozônio e seus cabelos ficam em pé. Enquanto isso, vemos Kaori e os dois garotos parados com uma poderosa explosão de energia elétrica bem na frente deles. Kaori demonstra uma garrafa térmica para coletar energia. Seu assistente questiona a segurança do dispositivo, examinando as rachaduras no invólucro. A tensão aumenta quando Kaori exige que o dispositivo seja entregue. Sua voz treme, mas suas mãos permanecem calmas enquanto ela segura o dispositivo. Ela se levanta e segura o dispositivo em direção à energia, que rapidamente começa a entrar na cápsula. Relâmpagos, energia e luz se formam ao redor deles, mas isso não é tudo. Ainda há muita energia para absorver depois. Os rapazes apoiam sua comandante, surpresos com a rapidez e destreza com que ela absorve toda essa energia. A garrafa térmica racha, incapaz de suportar a carga. Kaori recua em pânico, e sua assistente congela com os olhos arregalados. Ela não entende como o coletor espiritual não conseguiu conter toda a energia? É assim que todos esses raios são poderosos. Um dos caras pula em Kaori para empurrá-la para longe da enorme explosão que aconteceu bem na frente dela. O sistema detecta um pico de energia anormal. Os raios começaram a cair com mais força e frequência. Com a energia fora de controle, o grupo evacua, deixando o equipamento quebrado ali mesmo. De repente, um deles percebe algo se movendo na grama e olha para lá, sem esperar ver ninguém além deles. Eles notam um civil neste território perigoso e ficam confusos. O que ele está fazendo aqui? Esse cara acaba sendo nosso personagem principal. Shinji e Kaori grita para ele sair da área, mas o garoto permanece no lugar. Suas palavras se perdem no rugido do trovão, e seus gestos expressam desespero e medo. O jovem não responde às ameaças. Seu olhar está fixo no holograma que mostra o nível de energia absorvida. O grupo inteiro assiste com espanto enquanto esse estranho se esforça em direção a essa energia que quase os matou com uma explosão. Neste momento, Shinji corre direto para o epicentro do relâmpago, sorrindo pelo fato de que em breve receberá um novo atributo e muita experiência para ganhar um novo nível de poder. Kaori observa em choque enquanto Shinji controla os raios. Seu assistente deixa cair o dispositivo, sem acreditar no que vê. O casulo de energia ao redor do jovem pulsa com uma luz azul brilhante. O ar fica cheio de estática, fazendo com que seu cabelo se mova. O sistema conclui a análise. O ataque relâmpago foi integrado com sucesso. Shinji dá o primeiro passo em direção a um novo nível de poder. Shinji jura se tornar invencível. Sua sombra, projetada por um raio, parece gigantesca contra o céu noturno. O holograma do sistema pisca em verde. A meta foi alcançada. Shinji abre a boca e um raio passa por ela, dando-lhe novos poderes. Ele sobe aos céus, atingido por um raio e não recebe nenhum dano em seu corpo. Ele sente uma nova força e olha para suas mãos, envoltas em energia e eletricidade. Agora ele se tornou mais forte. O sistema oferece a combinação de dois tipos de energia espiritual para atacar. Seus dedos percorrem rapidamente o holograma com cálculos, escolhendo o equilíbrio ideal. Ele concorda e duas energias diferentes entram nele, liberando novas técnicas de estilo de luta e novas capacidades do poder espiritual do nosso protagonista. Shinji analisa a anomalia através do sistema. Os dados confirmam que este é um atributo lendário que pode mudar o equilíbrio de poder. Depois de algum tempo, o povo do Homem Ruivo descobre que uma cobra mutante gigante está se contorcendo entre as rochas.
Suas escamas emitem um brilho venenoso, misturado com flashes de energia espiritual, e o entrega aos meninos um fragmento de jade. O artefato emite uma luz suave, criando um campo protetor ao redor do jovem. O cara testa a reação da bola a gases tóxicos. A barreira verde neutraliza algumas das toxinas, confirmando sua eficácia. Antes do início da missão, o grupo sincroniza os equipamentos. E o disfarça sua aura em preparação para uma abordagem furtiva. Ela ordena que eles comecem a missão e eles estão prontos para encontrar e matar a cobra. Toda a equipe entra pelo portão em um hangar. Está escuro e você não consegue ver nada. Entretanto, logo Will percebe o brilho vermelho dos olhos na escuridão e nas profundezas do hangar. Alguém grita para se virar, mas é tarde demais. Um golpe poderoso com uma aura verde derruba todo o time. A cobra foi revelada em toda a sua glória. Uma criatura verde escamosa com olhos vermelhos, exibindo suas presas para todos na sala. Os dois caras jogam algumas lanças diretamente na cobra, pensando que isso os ajudará a resistir. De repente, a cobra fica completamente coberta de gelo e congela no meio da sala em uma pose estranha. Os caras estão felizes, acho que pegaram essa víbora e estão prontos para acabar com ela. Ney está aqui agora, mas Will não é moleza e entende que tudo é ruim. Ela grita para o resto do grupo correr e foge da cobra. A cobra se liberta do gelo sem esforço, liberando seu veneno verde em todos ao seu redor. Por um acaso de sorte, esse líquido e vapor atingem nossos rapazes imediatamente, deixando-os sem chão e fazendo-os adormecer rapidamente no chão. A garota tenta entrar em contato com a sede com urgência e quer contar algo sobre a cobra verde, mas ela não tem tempo de terminar de falar, adormecendo, assim como seus companheiros, porque é improvável que você consiga se livrar do veneno respiratório apenas com as mãos. Na última página deste capítulo, vemos uma cobra enrolada no corpo da garota, com a língua de fora, pronta para devorar o corpo de Will. A ação se move para a noite perto de um trailer. Nele, alguém está explicando a situação para Shinji. Lá dentro, o homem ruivo está conversando com Shinji. Mostro a ele a tela do monitor e digo que ele é o único que pode ajudá-los. O presidente Liu menciona o raro atributo de fogo que Shinji despertou. Suas palavras revelam uma vigilância oculta das ações do jovem. Ele menciona uma cobra verde que tem um atributo venenoso que pode usar para se espalhar e que derrubou alguns de seus homens no hangar. Shinji fica desconfiado quando ouve falar de vigilância. O sujeito exige que o monitoramento seja interrompido como condição para concordar com a missão. Liu pede desculpas, alegando preocupações com a segurança. Há um lampejo de alívio em seus olhos quando Shinji aceita a missão. Ele também se desculpa por ter enviado o cão mutante de volta e por ter ficado surpreso ao ver que Shinji conseguiu derrotá-lo com facilidade. Shinji descobre a provocação com o cão mutante. Sua voz soa fria, mas sua postura permanece relaxada, demonstrando controle. Ele diz que essa situação foi humilhante para eles, como pessoas envolvidas em negócios sérios. Liu tenta amenizar o conflito oferecendo apoio. O jovem recusa ajuda, confiante em suas próprias habilidades. Há um mapa da planta na mesa entre eles. Shinji marca a área de atuação da cobra, ignorando os olhares nervosos de seu interlocutor. Liu insiste em fornecer reforços. Shinji o interrompe abruptamente, demonstrando desdém pelos recursos oferecidos. Shinji sai do escritório sem olhar para trás. Seus passos ecoam no corredor vazio, enfatizando a finalidade de sua decisão. Em seguida, seguimos para o hangar e Yu está trancada nele, que mal abre os olhos, morrendo lentamente por causa do veneno. Uma cobra gigante está devorando cultivadores na tentativa de evoluir. Suas escamas emitem um brilho verde venenoso, enchendo a oficina com uma névoa tóxica. Yu analisa padrões de ataque através do sistema. Os dados mostram um nível crítico de ameaça para toda a região. Yu, em pânico, transmite as coordenadas dos pontos fracos. Sua voz falha quando a cobra muda repentinamente sua trajetória. Ela a ataca diretamente, liberando ainda mais névoa verde venenosa. Yu fica em choque bem na frente dela, sem saber o que fazer. Mas no último segundo, ela ativa sua arma de gelo bem na mão e pula em direção à cobra, com a intenção de acertá-la com rapidez e precisão. E ela consegue acertar a cobra na área perto da cabeça, liberando o sangue roxo da cobra mutante. Bem, não tenho tempo de acertar o alvo completamente. O pedaço de gelo da mão dela quebra. Ela regala os olhos e fica surpresa. Agora nada mais pode ajudá-la. A cobra rapidamente ataca a menina e ela voa para o chão, provavelmente com vários ossos quebrados. Ela observa a evolução da cobra em desespero.
e o deixa cair o dispositivo enquanto o monstro começa a absorver energia espiritual das paredes. O sistema avisa sobre sobrecarga. A garota ignora o sinal, concentrando-se em encontrar o núcleo da criatura. Shinji reconhece a fábrica abandonada. Lembranças de salários não pagos evocam um sorriso irônico, mas não desviam a atenção do objetivo. A garota o reconhece e fica chocada ao saber como ele foi parar ali e quem o enviou para ajudá-los. Ele encontra os membros do grupo presos. Seus rostos estão pálidos e seus equipamentos estão espalhados no caos, indicando uma falha na missão. O cara ativa o atributo, iluminando a sala. As sombras da cobra nas paredes parecem maiores que a ameaça em si. O cultivador ferido implora para Shinji correr. Ela acredita que ele não será capaz de derrotar um oponente como essa cobra. O jovem ignora o aviso e se aproxima lentamente da fonte do rugido. Nada o assusta. Na sua frente está uma cobra que já evoluiu e ele está diante dela sem um único sinal de medo em seu rosto. A cobra ataca, destruindo os suportes. Shinji pensa em aparar o golpe, deixando uma marca carbonizada nas escamas do oponente. E o grita para ele recuar, mas o garoto concentra energia nas palmas das mãos. O ar crepita com estática, e as sombras nas paredes são distorcidas pelos elementos. Raios de energia começam a pulsar ao redor de seu corpo. O ar está impregnado com o cheiro de ozônio, misturado com gases tóxicos. Shinji enfrenta um ataque em uma área escura. O relâmpago ao redor de seu corpo brilha mais forte, dispersando as nuvens de névoa venenosa. O raio queima as escamas da cobra, expondo um ponto fraco. Shinji reage instantaneamente, enviando o segundo golpe direto no alvo. A cobra mutante se contorce, tentando se esconder na fenda. Seus movimentos se tornam caóticos, e o brilho venenoso desaparece sob o ataque de ataques. Shinji bloqueia o caminho criando uma armadilha de fogo. Chamas se fundem com relâmpagos para formar uma espiral mortal ao redor do inimigo, e o observa em choque o monstro perder o controle. Seus dedos apertam o amuleto de barreira, mas ela não precisa mais de ajuda. Ele diz à garota para não se preocupar com a cobra fugindo para outro lugar e segura o punho da espada atrás das costas. Shinji a pega e a segura na frente dele, estendendo as mãos em sua direção e imbuindo a arma com energia de relâmpago e fogo. Ele olha para seu alvo com fúria e vemos raios saindo de seus olhos flamejantes. Seus poderes estão se tornando cada vez mais poderosos. Shinji exibe dois atributos ao mesmo tempo. Ondas de fogo e relâmpagos dançam ao redor dele, confirmando seu incrível progresso. Com um golpe ele acabou com a cobra e agora tudo o que lhe restava era seguir em frente, para bem longe dali, e o deixa cair o dispositivo de medição. Sua voz treme. Nem na associação existem pessoas assim. O assistente anota os dados silenciosamente, evitando o contato visual direto. O jovem desativa calmamente as habilidades. Pensamentos sobre missões futuras já estão tirando o foco da vitória atual. Representantes da associação analisam dados sobre Shinji. Os hologramas mostram surtos anormais de energia que não se encaixam em gráficos padrão. Liu analisa o relatório e aperta a ponta do nariz. Seu assistente sussurra, se ele se juntar aos rivais, mas a frase permanece inacabada. Uma gravação da batalha aparece na tela. O silêncio na sala é quebrado apenas pelo zumbido dos garçons. Na reunião, eles decidem parar de espionar Shinji. Liu insiste, ele virá pessoalmente quando estiver pronto. Yu, um agente júnior, é encarregado de estabelecer contato. Liu diz que ela deveria se tornar namorada desse garoto. O sistema estuda dados sobre o despertar da energia espiritual. O sistema identifica zonas de anomalias onde são planejados testes de novos métodos de controle. O objetivo deles é entender os padrões de distribuição de energia. Muitos também falam sobre a necessidade de notificar os moradores sobre o aparecimento de energia. Mas, por outro lado, há opiniões de que isso não pode ser feito, afinal, existe o risco de semear o pânico entre todos os moradores. O debate continua, com um lado dizendo que o aviso poderia ter evitado muitas vítimas, mas um policial disse que o incidente na fábrica foi resolvido com sucesso, sem qualquer notificação pública. O homem ruivo olha para tudo isso e fica chocado ao ver como os adultos não conseguem chegar a um acordo entre si, mesmo entendendo que a situação é difícil. Ele grita alto para que todos fiquem em silêncio, e todos ficam em silêncio, esperando o que o mestre vai dizer. Liu realiza uma reunião para discutir as consequências de revelar informações sobre energia espiritual. Sua voz soa tensa, mas confiante. Shinji é mencionado como um participante-chave nos eventos.
Os presentes discutem sobre o equilíbrio entre segurança e pânico público. A proposta de usar zonas anômalas para testes causou reações mistas. O cara escreve os argumentos, evitando comentários diretos. O mapa mostra pontos de despertar energético. Liu sugere transformá-los em locais de pesquisa e observar a reação do público. Um homem analisa riscos através de um sistema. Os dados mostram potencial para aumento de conflitos, mas o jovem permanece neutro. Muitos apoiam a ideia, destacando a possibilidade de coleta de dados. E o assistente ajusta silenciosamente os parâmetros do holograma. Liu insiste na inclusão de Shinji na associação. O debate sobre sua posição divide os participantes da reunião em dois campos. Shinji menciona o despertar de dois atributos, causando choque em seus oponentes. Yuto sussurra para Rin no canto, ele é mais perigoso do que parece. A decisão de realizar o teste é tomada por unanimidade. Liu esconde um sorriso, antecipando novas oportunidades. O teste para Shinji foi criado como um teste de habilidades. As condições incluem áreas com energia instável e interação com recém-chegados. O jovem analisa os requisitos, franzindo a testa com ceticismo. O sistema destaca os pontos fracos do plano, mas ele decide participar. Liu sorri e finge que eles mesmos escolheram Shinji para se juntar à organização. Seu plano saiu como planejado. Shinji acorda cedo de manhã e ouve um barulho que o distrai do sono. Ele se depara com roubo de comida. Seu rosto permanece impassível, mas a energia ao redor dele pulsa levemente, revelando sua irritação. Agora ele vai e pensa que já é pobre. E agora um ladrão em sua casa pode roubar a última coisa que ele tem. Ele abre a porta e se prepara para espancar o ladrão que ousou entrar em seu apartamento miserável. Seu rosto está cheio de raiva. Yu aparece na casa de Shinji sob o pretexto de cooperação. Seu tom calmo contrasta com sua postura tensa. Shinji exige uma explicação. Ele acha que ela foi enviada novamente porque estava espionando e fica furioso. A garota revela que foi enviada para viver com ele, mas esconde os verdadeiros motivos da associação. Liu entrega a Shinji as condições do teste. O jovem folheia os documentos, notando discrepâncias entre as metas declaradas e as tarefas reais. Mika é mencionado como participante. Shinji muda sua atitude drasticamente, concordando com o teste. Seu olhar se torna mais frio, e o registra mudanças de comportamento. Os dedos dela digitam rapidamente uma mensagem enquanto o garoto estuda o mapa do local. Os detalhes do teste incluem zonas de baixa energia. Shinji duvida da segurança deles, mas esconde seus pensamentos atrás de uma máscara de indiferença. Mika aparece na lista de participantes. O jovem involuntariamente cerrou o punho, lembrando-se da ligação dela com a associação. Yu percebe sua reação. Suas perguntas permanecem sem resposta, mas ela escreve suas observações para o relatório. Os participantes do teste se reúnem na área de treinamento. Liu olha para todos. Sua presença foi o fator decisivo para a participação. O programa de testes é interrompido por um anúncio de cataclismos iminentes. O homem observa a excitação se espalhar pelo grupo, mas permanece imperturbável. O senhor explica a todos que hoje ele apresentará a X a um dos cultivadores mais poderosos para que ele se torne seu capitão. Kaori se pergunta para onde ele foi. Ela se entrega às memórias do passado. Ela se lembra de sua conversa com um cara e de como ele desapareceu em um raio. Seu interlocutor diz que isso é impossível. De repente, um cara com tatuagens nos braços a distrai e pergunta no que ela está pensando. Kaori faz um gesto de advertência para Yoshia, mas ele se vira demonstrativamente. Ela fala sobre como está esperando o capitão e está interessada em como ele é. Yoshi quem aquece as mãos em preparação para o encontro com o capitão. Seus comentários irônicos sobre o garoto rico fazem alguns membros da equipe rirem. Ele eleva o espírito de luta do time e diz que mostrará ao novo capitão quem é forte e tranquilo aqui. A composição da equipe é exibida em um holograma. O sistema destaca o perfil de Yoshi, um ex-criminoso com o atributo vento e tendência à rebelião. Shinji estuda os pontos fracos de seus subordinados. Sua atenção está focada em táticas para neutralizar ameaças sem conflito direto. Finalmente eles chegam e o homem ruivo apresenta todos os cadetes ao seu novo capitão. Shinji para 1 metro de distância de todos. Faíscas violetas de energia amortecem as rajadas de vento, criando uma zona de silêncio ao redor delas. Mika olha para ele e pensa que provavelmente é o mesmo cara que a ajudou no hospital. Kaori percebe que é ele.
o mesmo cara que desapareceu em um raio naquela época. Ela entende que ele é realmente um cultivador poderoso. Liu continua a apresentá-lo, mas de repente alguém na multidão começa a gritar, distraindo todos da cerimônia. O cavaleiro ruivo percebe que é Yoshi gritando e pergunta: qual é o problema? Yoshi ataca primeiro e pergunta se o mestre está confiante nas habilidades do homem, já que ele parece muito fraco e ninguém o ouve. Nosso personagem principal sorri e pergunta se Yoshi quer testá-lo, ao que ele responde que é claro que gostaria de testar as habilidades desse fracote. Shinji ignora provocações sobre seu nível de poder. Seu olhar é frio e suas mãos estão cerradas em punhos, prontas para responder ao desafio. Yoshi provoca Shinji balançando os braços. Seu rosto está distorcido com uma careta de agressão, e sua voz é abafada pelo barulho do vento. O cara permanece calmo, avaliando os movimentos do oponente. Raios de energia brilham fracamente nas pontas dos seus dedos. A cena do conflito é interrompida por uma forte rajada de vento. O grupo congela, esperando a reação do capitão. O cavaleiro ruivo para Yoshi agarrando seu punho no último segundo antes do contato com Shinji. Ele diz que Yoshi vai defender a honra e as pessoas da associação mais tarde? Se não, então por que ele está batendo no novo capitão? Ele recua e dá desculpas sobre como queria que o novo capitão mostrasse suas habilidades. Os membros da associação discutem sobre a competência de Shinji. Alguns admiram seu feito com a cobra, outros chamam de sorte. Liu interrompe a discussão, lembrando-os da disciplina. Seu tom autoritário silencia a sala. Ele fala sobre como o jovem capitão salvou Yu derrotando uma cobra gigante sozinho. Todos estão em choque e não acreditam na batalha. O briefing começa com um aviso sobre perigo mortal. Kaori aponta para um holograma do Speak Beast. Shinji estuda táticas de combate observando os pontos fracos da criatura. Seus dedos deslizam sobre a interface do sistema, ajustando sua estratégia. O grupo sussurra nervosamente. Yoshi sorri, ignorando as regras de segurança. A equipe chega a uma área com energia anômala. Shinji examina a área, mas não encontra nenhum vestígio do monstro. Yoshi insiste em ação imediata. Sua impaciência contrasta com a cautela dos outros participantes. O cara percebe vibrações estranhas no subsolo. O sistema registra impulsos de energia ocultos. Mika olha ao redor ansiosamente, sentindo uma ameaça crescente. Algo está errado ao redor dela, mas ela não entende exatamente o que é. A energia ao redor do tronco pulsa mais intensamente a cada passo que o rebelde dá. Tudo ao redor está brilhando e a energia está fluindo de todos os lugares. Shinji proíbe qualquer pessoa de se aproximar da árvore ancestral. Sua voz soa áspera, mas Yoshi ignora a ordem. Yoshi zomba da cautela de Shinji. Suas piadas sobre a árvore ambulante provocam risadas nervosas em alguns membros da equipe. O cara ignora provocações, dando instruções claras. Raios de energia formam uma barreira ao redor do grupo. Yoshi foi enviada para procurar vestígios do monstro, seus dedos tremendo enquanto ela tocava a casca da árvore. Yoshi está preocupado com pensamentos de subir de nível. Suas mãos tocam o tronco, tentando absorver a energia da árvore. Os galhos se movem de repente, deixando cair folhas. Shinji se vira abruptamente, sentindo um poder antigo despertando. Yoshi fica animado pensando nas garotas que brilharão para ele depois de subir de nível com esta árvore. Eles se sentam ao redor desta árvore e se esforçam muito para absorver toda essa energia. Mika pergunta a Shinji sobre a segurança da equipe. A voz dela treme, mas o jovem responde com segurança, escondendo a tensão. Shinji continua seu experimento arriscado com a árvore. O jovem observa, pronto para intervir imediatamente. Shinji ouve críticas sobre os eventos na montanha. Seu interlocutor fica irritado, mas o jovem permanece calmo, evitando conflitos diretos. Raios de energia são quase imperceptíveis ao redor de suas mãos, revelando a tensão dentro dele. O pedido de desculpas parece formal, mas o olhar permanece frio e distante. O diálogo é interrompido por um sinal do sistema. Shinji usa isso como desculpa para abandonar a conversa, deixando seu oponente confuso. A área de treinamento está repleta de densa energia espiritual. Shinji incentiva a equipe a usar recursos, mas permanece à margem. A garota zomba da passividade dele. O cara ignora provocações, analisando fluxos de energia através da interface do sistema. Mika se junta ao grupo. Seu atributo gelo cria um contraste com o calor dos elementos ao redor. A árvore de repente ganha vida, agarrando o membro da equipe com seus galhos.
Gritos de socorro ecoam por toda a floresta, misturando-se ao som de galhos quebrando. Shinji reage instantaneamente, direcionando raios para a base do tronco. Faíscas queimam a casca, fazendo com que a árvore perca sua firmeza. Yoshi fica congelado de indecisão, e sua bravura desaparece diante de uma ameaça real. O participante ferido rasteja para um lugar seguro, com o rosto distorcido de medo. Suas roupas estão rasgadas e suas mãos tremem de adrenalina. Yoshi cria uma barreira de vento, cortando o caminho do monstro ancestral. Kaori joga um amuleto de cura, estabilizando a condição da vítima. Yoshi finalmente entra na luta, mas seus ataques de vento apenas retardam um pouco o inimigo. Um dos membros do grupo diz a Yoshi para ter cuidado e olhar ao redor, mas ele não tem tempo e de repente é cortado por um galho. O aviso de Liu se torna realidade. Os galhos das árvores se transformam em tentáculos pontiagudos, atacando o grupo por todos os lados. Yoshi está preso no chão, sua confiança abalada. Olhos arregalados enquanto o espinho se dirige ao seu peito. Shinji intercepta o ataque, sacrificando sua barreira protetora. Relâmpagos envolvem o inimigo, forçando-o a recuar para o interior da floresta. Yoshi se levanta e sibila com raiva que é ele de novo. Este é o Shinji desagradável na frente dele. Shinji dá a ordem de recuar. Sua voz soa firme, porque atrás dele estão as pessoas que ele protege. O lutador resgatado treme, agarrando-se à manga de Shinji. A gratidão em seus olhos se mistura com resquícios de horror. Sua voz soa firme, abafando o rugido do monstro. Trair os seus é uma vergonha eterna. Yoshi, impressionado com a força do capitão, fica em silêncio pela primeira vez. Ondas de energia sacodem o chão, mas o grupo se mantém unido. A determinação do jovem se torna um escudo para todos. Shinji fica no caminho da ameaça iminente, protegendo seus companheiros. Relâmpagos e chamas envolvem suas mãos, criando uma barreira brilhante. O jovem assente silenciosamente, olhando para a fumaça no horizonte. Faíscas roxas voam para a árvore. A proteção da equipe vem em primeiro lugar. Um membro do grupo preso em uma árvore grita palavras de gratidão ao capitão da equipe. Kaori grita para alertar sobre o despertar da árvore ancestral. Os galhos quebram com um estalo, revelando tentáculos espinhosos. Shinji avança, deixando um rastro de fogo atrás de si. Yoshi, superando seu medo, o segue, agarrando-se às lâminas de vento. O solo sobe em ondas. A equipe congela, percebendo que a batalha está apenas começando. Acontece que é um monstro de nível 3 que surgiu do chão e é essencialmente uma árvore viva. A equipe inteira está em choque. Eles não esperavam vê-lo aqui, muito menos encontrá-lo tão rápido. As palavras de Liu pararam o novato em um tom gélido. Um covarde não sobreviverá no mundo do cultivo. Um silêncio pesado paira no corredor. Shinji quebra o silêncio e caminha em direção ao centro. O medo não é uma fraqueza. Coragem irrefletida é morte. Suas palavras equilibram desafio e apoio. Yoshi cerra os punhos, pensando pela primeira vez no custo de sua aparente destemor. Iji desvia do ataque do monstro árvore e salta para frente para atacá-lo no segundo seguinte. Mas a árvore viu esse desejo e imediatamente levantou as mãos para revidar. Este golpe matará nosso herói se acertar. Durante o ataque, as árvores também enviam vários galhos afiados para o corpo do nosso protagonista Shinji. O personagem principal ativa sua barreira de fogo, incinerando todos os galhos que foram direcionados a ele. O monstro da árvore está em choque. A energia ígnea do personagem principal está rastejando ao longo de sua mão, tentando cortá-lo completamente. No segundo seguinte, Cindy ativa raios em suas mãos e agora sua técnica tem duas energias. Ele aplica sua técnica nas costas do monstro ancestral em fuga, que não estava preparado para um oponente tão forte. O raio de Shinji queima a árvore ancestral. Um clarão ofuscante deixa para trás uma cratera fumegante. Yoshi cai de joelhos, sem acreditar no que vê. Como isso é possível? Ele sussurra, olhando para os gigantescos destroços. Kaori anota os dados freneticamente. Seus dedos estão tremendo. O ataque excedeu todas as previsões do sistema. Ao redor da fogueira, Shinji analisa o plano de batalha. A luz do fogo destaca o cansaço em seu rosto, escondido atrás de uma máscara de determinação. Mika olha para ele silenciosamente com admiração. O olhar dela fala mais alto que palavras. Ele agora é o verdadeiro líder deles. No centro de dados, muitas pessoas que assistiram à luta analisam a força de Shinji e ficam chocadas com isso. Liu bate com força na mesa, interrompendo a discussão.
Shinji provou seu direito de liderar vocês. Um silêncio mortal reina na sala. A terra treme de repente. Os hologramas estão ficando vermelhos à medida que a energia espiritual está aumentando fora de controle em todo o mundo. Yu entra com um relatório. O despertar está em todo lugar. Shinji se levanta. Sua silhueta na parede parece gigantesca. A árvore espinhosa demonstra o atributo de uma árvore antiga. Shinji analisa os padrões de energia, notando uma conexão com o elemento planta. Mika menciona pesquisas anteriores, confirmando as suspeitas do garoto. Seu atributo frio reage fracamente ao brilho verde ao redor do tronco. O grupo se prepara para uma nova fase da batalha, ajustando táticas sob a orientação do capitão. Energia gelada jorra da fenda. Mika concentra o atributo, formando cristais ao redor de suas mãos enquanto Shinji observa. A juventude regula o fluxo de energia através do sistema, evitando sobrecarga. Yoshi demonstra interesse pela primeira vez, escondendo sua inveja atrás de uma máscara de indiferença. O progresso de Mika impressiona a equipe. Seu nível está crescendo rapidamente, confirmando a eficácia do método do capitão. Shinji anuncia treinamento conjunto. Seu plano envolve usar anomalias de gelo para melhorar os atributos de Miki. Yoshi relutantemente se junta a eles, percebendo os benefícios do trabalho em equipe. O vento em volta de suas mãos ressoa levemente com a energia fria. O grupo comemora o avanço de Mika. Brindes são feitos em sua homenagem, mas os olhares involuntariamente se voltam para Shinji, o verdadeiro arquiteto do sucesso. Yoshi abaixa a cabeça para o capitão. Suas palavras estão cheias de remorso sincero, embora sua voz trema de vergonha. Shinji aceita o pedido de desculpas, enfatizando a importância da união. Mika sente em aprovação, sua confiança no jovem ficando mais forte. Um alarme interrompe o momento. A equipe se mobiliza instantaneamente para seguir as novas instruções. A ordem de evacuação pega o grupo de surpresa. Shinji examina a área, detectando a sincronização de energia com os atributos dos lutadores. O jovem toma uma decisão arriscada de ficar. Seus dedos percorrem rapidamente o holograma, calculando o momento ideal para treinar. Yoshi e Mika trocam olhares, prontos para apoiar o capitão apesar do perigo. Um grupo alienígena de cultivadores ameaça Shinji. O líder zomba, sem saber da força do oponente. Yoshi dá um passo à frente, defendendo a honra do capitão. Redemoinhos de vento giram em torno de seus punhos, em sinal de advertência. O soldado interrompe o conflito com um gesto. Sua metralhadora aponta para o pescoço, forçando os intrusos a recuar sem dizer uma palavra. Yoshi fica responsável pela segurança do perímetro. Seu comportamento muda drasticamente, agora ele é um lutador disciplinado. A tensão diminui depois que os oponentes vão embora. Shinji ordena que todos ao seu redor parem. Os militares discutem as consequências da restauração da energia espiritual. O caos nas fileiras destaca seu despreparo para mudanças globais. O capitão interrompe a discussão, focando na fuga do cão mutante. Sua voz é áspera, cortando qualquer objeção. A equipe recebeu ordens para aumentar a vigilância da fronteira. Níveis crescentes de energia ameaçam a estabilidade, exigindo ação imediata. A discussão avança para o âmbito tático. O comandante atribui funções, destacando pontos-chave para controlar a situação. O capitão interrompe a discussão, focando na fuga do cão mutante. Sua voz é áspera, cortando qualquer objeção. Kawasaki recebe a tarefa de neutralizar a criatura mutante. Sua determinação não deixa dúvidas, o fracasso está fora de questão. O resto do grupo se move para a borda da área afetada. A energia espiritual complica a tarefa, tornando cada passo arriscado. Kawasaki assente e cerra os punhos. Agora ele é o elo central dessa operação perigosa. O comandante enfatiza a urgência da evacuação. O atraso pode levar a consequências irreversíveis para os civis. Kawasaki recebeu um prazo rígido, até a manhã seguinte. A pressão do comando está chegando ao limite. A evacuação do setor leste está a todo vapor. Ninguém sabe quando o cão mutante aparecerá, o que aumenta a ansiedade. Um barulho repentino faz a patrulha congelar. Os soldados trocam olhares, prontos para reagir imediatamente. Um alarme quebra o silêncio. O grupo entra em modo de prontidão total para o combate, com armas em punho. O capitão lembra seus subordinados para terem cuidado. O mundo, cheio de energia espiritual, tornou-se imprevisível e mortal. O soldado confirma a ordem,
demonstrando disciplina férrea. Esta é sua principal arma em condições de caos. O capitão acena com a cabeça em aprovação. Unidade e ordem são a única maneira de enfrentar ameaças. Mika é instruído a não relaxar após o treino. Seu progresso impacta diretamente nas chances de sobrevivência da equipe. O capitão apresenta Kawasaki como seu antigo colega de classe. Os colegas ficam surpresos com a conexão inesperada entre os comandantes. O diálogo assume um tom humorístico, mas o subtexto permanece sério. Relacionamentos passados podem impactar sua missão atual. Os soldados restantes recuam contato, dando espaço aos comandantes. Há mal-entendidos no ar, mas perguntas permanecem sem resposta. Kawasaki insiste em seu papel significativo na vida do capitão. Suas palavras causam uma mistura de perplexidade e curiosidade entre aqueles ao seu redor. A equipe sai rapidamente da sala, deixando os dois sozinhos. A dinâmica do relacionamento deles continua sendo um mistério, complicando suas interações. Shinji pergunta como Kawasaki chegou a uma posição tão alta e como ele foi encarregado de promover assuntos militares. A discussão liga a fuga do cão mutante ao despertar da energia espiritual. Sua presença na cidade é uma ameaça direta. O capitão revela os detalhes da operação, mantendo-a em segredo. As informações são limitadas para evitar pânico na população. Shinji se pergunta se o cão mutante que o lhe enviou e o cão mutante que causou a evacuação estão conectados. A evacuação de civis foi concluída. O capitão Kawasaki dá a ordem de preparar uma armadilha para o cão mutante. Os militares tomam posições, camuflando as armadilhas. Este momento testará suas reais capacidades em novas condições. O capitão menciona Shinji, prevendo suas dificuldades futuras. O jovem terá que enfrentar provações que irão temperar seu caráter. Ayakawa recebe a tarefa de escoltar Shinji para uma zona segura. Seu papel na operação se torna fundamental para proteger o recém-chegado. O comandante desconhecido exige obediência inquestionável. Sua credibilidade é questionada devido à sua ligação com Kawasaki. Os soldados notam que todos os recém-chegados estão armados. Seu nível de energia espiritual indica experiência. A maioria atingiu o primeiro nível. O comandante analisa as forças inimigas. As habilidades do grupo são impressionantes, mas não intimidantes. Sua própria equipe está pronta para o confronto. O diálogo termina no meio da frase. A desconfiança entre as partes cria o risco de um conflito repentino no momento mais inoportuno. Um sinal de alarme alerta você sobre a presença de um cão mutante. Sua localização permanece um mistério, o que complica a busca. Os militares estão mudando para o modo de resposta a emergências. Cada segundo de atraso aumenta a ameaça à cidade. O capitão Kawasaki mobiliza recursos na tentativa de antecipar a rota da criatura. Sua experiência se torna o principal trunfo neste jogo. O aparecimento do cão mutante é reprimido por medidas severas. A ordem é restaurada, mas a ansiedade não vai embora. As balas corroem a pele da cadela mutante, mas ela não as sente. Para ela é apenas como uma cócega. Ela abre a boca e libera fogo roxo com um rugido, queimando tudo ao redor. As chamas se espalharam por toda a rua, destruindo casas, carros e muito mais. A ordem para interromper a ação chega tarde demais. O cão mutante já ativou um mecanismo perigoso. Os militares estão tentando minimizar os danos bloqueando a área afetada. Suas ações lembram uma corrida desesperada contra o tempo. O capitão dá a ordem de evacuar os civis restantes. Arriscar vidas em prol de uma operação é um luxo inaceitável. Shinji observa os acontecimentos se desenrolarem, analisando as táticas militares. Esse conhecimento será útil para ele em confrontos futuros. A operação foi suspensa. Continuará após o reagrupamento de forças e análise dos erros cometidos. O capitão Kawasaki estuda os relatórios e planeja seu próximo passo. O cão mutante ainda está solto, mas seus dias estão contados. Um cão mutante evolui, ameaçando a cidade inteira. Uma unidade de forças especiais recebe ordens de entrar em combate para proteger civis. A determinação da equipe não deixa espaço para medo. Todo lutador sabe que centenas de vidas dependem de suas ações. O capitão Kawasaki lidera o grupo, ignorando o risco. Sua aura de confiança faz com que os soldados esqueçam suas dúvidas. Ondas de energia da luta sacodem o chão. A luta se torna um teste não apenas de força, mas também de estratégia. Pensamentos de morte perfuram a mente do lutador. Suas mãos tremem, mas é tarde demais para recuar.
O destino está sendo decidido aqui e agora. Os gritos de seus companheiros o trazem de volta à realidade. É hora de agir, não de pensar no fim. O caos ao redor diminui. O personagem se concentra em um único objetivo: sobreviver a qualquer custo. O olhar é direcionado para o céu, como se buscasse uma resposta. O medo se mistura com a raiva, dando origem a uma determinação inesperada. De repente, Shinji aparece e ativa sua técnica de relâmpago, protegendo Kawasaki do ataque do cão mutante. A ameaça soa como uma sentença de morte. O inimigo subestimou a conexão de Shinji com aqueles que ele protege. O jovem cultivador dá um passo à frente, e seu atributo relâmpago é ativado espontaneamente. O ar está cheio de estática. O inimigo é jogado para trás dezenas de metros. Shinji não desperdiça palavras. Suas ações falam por si. Kawasaki, em choque, pergunta a Shinji se ele também é um cultivador, mas agora isso não importa nem um pouco. As discussões são adiadas. A ameaça deve ser eliminada primeiro. Shinji se concentra no mutante, ignorando as perguntas. Um golpe e uma criatura de quarto nível perde sua estabilidade. O poder de ataque supera todas as expectativas da equipe. O capitão Kawasaki esconde sua surpresa, mas seus olhos revelam admiração. Essas habilidades mudam o jogo. Os preparativos para o massacre do mutante estão a todo vapor. Shinji demonstra um nível de compostura que não é possível para novatos. A tentativa de fuga é interrompida instantaneamente. Um raio atinge o alvo, deixando para trás uma cratera fumegante. Observadores sussurram sobre o incrível poder do atributo. Shinji permanece imperturbável, como se isso fosse apenas um aquecimento. O cão mutante é derrotado, mas a batalha não acabou. O cultivador examina a área em busca de ameaças ocultas. Sua reputação está crescendo diante de nossos olhos. Agora, até os céticos admitem que ele não é apenas um novato, mas um verdadeiro líder. Mas o cão, com o corpo perfurado e sem nem metade da força, ainda dirige seu olhar para o nosso herói principal. Ela pula e tenta alcançar as patas de Cindy, mas ele permanece calmo, porque sabe o que vai acontecer nos próximos segundos. Ele pega a faca e mistura suas energias para obter o máximo de força e suas habilidades. Shinji demonstra um nível assustador de força, apesar de sua recente restauração de energia espiritual. Suas habilidades superam até mesmo equipamentos militares, chocando aqueles ao seu redor. Raios e chamas se entrelaçam em suas mãos, criando uma simbiose destrutiva. Testemunhas oculares sussurram sobre as capacidades do garoto se ele continuar a absorver energia. O capitão Kawasaki observa o ataque com uma mistura de orgulho e apreensão. Esse poder pode se tornar tanto uma salvação quanto uma ameaça para todos. Os aliados ficam sem palavras de admiração. O atributo relâmpago queima o aço, provando que Shinji não está limitado pelos limites padrões de cultivo. O lutador ferido fica impressionado com os talentos ocultos de Shinji. Suas perguntas permanecem sem resposta. O jovem está focado em completar a missão. Kawasaki fica responsável por organizar a limpeza da área. Sua ordem parece dura, mas seus olhos mostram respeito pelas habilidades de seu parceiro. Shinji ignora os elogios e verifica as condições do time. Nem mesmo a vitória elimina a necessidade de cuidar de seus aliados. O médico tenta parar o jovem, mas ele o ignora. Pequenos ferimentos são o preço a pagar por salvar dezenas de vidas. O estranho pergunta sobre a conexão de Kawasaki com Shinji. O comandante enfatiza sua confiança absoluta, escondendo os detalhes da cooperação. A discussão se volta para os talentos do jovem. Os militares o convidam para se juntar ao exército, mas ele é recusado, pois já está ligado à associação. Kawasaki menciona Liu Jingu, causando reações mistas. Sua intenção de resolver as coisas soa como uma ameaça velada. O diálogo é interrompido por novas informações sobre o cão mutante. Shinji continua sendo o centro das atenções, embora ele próprio prefira ficar nas sombras. Conversas cotidianas mascaram a tensão. Shinji se esquece do café da manhã, imerso nas consequências da operação noturna. O relato sobre a filha do comandante é intrigante. O jovem não esperava que suas ações atraíssem tanta atenção, e o aconselha cautela. A persistência da garota pode levar a complicações políticas indesejadas. Shinji ignora os avisos. Ele está interessado apenas no desenvolvimento do poder, não nas intrigas da elite. Alguém está ligando para nosso rapaz de um número da Kawasaki.
Ele está feliz que seu velho amigo decidiu ligar para ele só para conversar. Fumanatsuei se apresenta como chefe de Kawasaki. Sua proposta de uma zona com energia de fogo imediatamente atrai Shinji. O jovem esconde seu interesse, mas o comandante experiente percebe o brilho em seus olhos. A promessa de aumento de força é muito tentadora, e observa silenciosamente o diálogo. Ela entende que Shinji já tomou sua decisão, apesar dos riscos. Shinji analisa os novos dados, planejando seu próximo passo. Seu caminho para o poder é cheio de obstáculos, mas cada passo o aproxima de seu objetivo. A história começa com a descoberta de uma bola de fogo em um canteiro de obras. Os trabalhadores o confundiram com um espírito maligno e chamaram um exorcista, mas o ritual só intensificou as chamas. Os militares isolaram a área, mas o fogo continuou a crescer. O fogo tomou conta da área, tornando-a inadequada para qualquer operação. Com a restauração da energia espiritual, a situação piorou. A evacuação dos moradores tornou-se a única maneira de evitar vítimas. Shinji estuda os relatórios, tentando encontrar uma conexão entre a anomalia e as mudanças globais. Sua intuição lhe diz que isso não é um acidente. O capitão Kawasaki recebe ordens para aumentar as patrulhas. O fogo pode ser um prenúncio de ameaças mais sérias. Shinji pergunta se o fogo ainda está se espalhando e a garota de cabelo roxo confirma. Essa garota é Fuva. A discussão sobre evacuação se transforma em uma conversa sobre a criação de um destacamento militar de cultivadores. Fuva sugere as conexões pessoais de Shinji com Ryu. Shinji nega a insinuação romântica, focando na missão. Seu comportamento demonstra irritação. Jogos políticos desviam a atenção do assunto principal. O comandante enfatiza a necessidade de controlar os recém-chegados. A energia espiritual os torna perigosos se não forem supervisionados. A menina menciona problemas comportamentais de cultivadores experientes. Sua independência dificulta a formação de unidades disciplinadas. Fuva oferece a Shinji a tarefa de liderar o treinamento de novos recrutas. Em troca, ele promete benefícios, mas o jovem rejeita a oferta. A menina elogia a integridade da amiga. Suas palavras escondem seu orgulho. Shinji permanece fiel aos seus objetivos. A discussão muda para a associação de cultivadores. Shinji está determinado a levar o projeto ao sucesso antes de assumir qualquer novo compromisso. Fuva aceita a recusa, mas não esconde sua decepção. Os militares estão perdendo a chance de ganhar um aliado tão valioso. O capitão percebe a tensão e muda de assunto. É hora de voltar a combater a anomalia do fogo. Caos na orla da zona de evacuação. As pessoas estão tentando romper as cercas, ignorando os avisos sobre o perigo. Soldados bloqueiam a passagem, mas a multidão não recua. A tensão está aumentando, mais um pouco e haverá um esmagamento. Um estranho aparece, zombando da conexão de Shinji com Ryu. Suas provocações visam causar divisão dentro da equipe. Ele vê o casal Lin e Yuko parados juntos perto da multidão, olhando para Shinji e fazendo alguns comentários sarcásticos. O cara ameaça Shinji, culpando pelo fracasso de seu relacionamento com Lin. Suas palavras estão cheias de veneno e inveja. O jovem permanece calmo enquanto analisa os motivos do agressor. Pode ser uma armadilha para distraí-lo de sua missão. A menina intervém, cobrindo as costas da amiga. Sua autoridade força os amantes a recuarem temporariamente. A aparição da garota de cabelo roxo muda a dinâmica da conversa. Seu interesse por Shinji é óbvio, ela vê potencial nele. O estranho compara o jovem a um guerreiro do amor puro, causando risos entre os que o cercam. Uma piada alivia o clima. Shinji ignora as provocações, fazendo uma pergunta direta sobre a conexão de Nakai com a anomalia. Sua franqueza surpreende a todos. Shinji percebe que Nakai está escondendo informações. É hora de passar para negociações difíceis. O personagem fica furioso com a rejeição humilhante. Sua raiva é direcionada a uma mulher cuja beleza, em sua opinião, gera arrogância. Ela jura vingança, independentemente das consequências. As ameaças são como uma tentativa de restaurar a autoestima. O segundo personagem involuntariamente atrai atenção ao se desculpar por seu hábito de assistir. Suas desculpas só aumentam a tensão. O primeiro herói bufa com desdém. Sem dinheiro, ele diz, tal pessoa teria sido rejeitada pela sociedade há muito tempo. Uma inspeção no local confirma que a anomalia do incêndio está se intensificando.
A expansão da zona de evacuação está se tornando inevitável. O capitão Fuva aponta para a fonte da concentração de energia de fogo. Suas palavras são apoiadas por dados dos instrumentos. Shinji estuda silenciosamente o mapa da zona. Cada decisão agora é crítica. Um erro levará ao desastre. A discussão avança para encontrar medidas de emergência. Quase não sobra tempo para pensar. Um dispositivo especial registra o crescimento da energia espiritual. A equipe é forçada a expandir a zona de quarentena para 10 quilômetros. A ordem causa confusão entre os soldados. Tais medidas parecem excessivas para eles, mas não há alternativas. Shinji se aproxima do epicentro, ignorando os avisos. Seu atributo relâmpago é fracamente afetado pelo elemento fogo. Kawasaki tenta parar o jovem, mas ele já desaparece na fumaça. Só podemos torcer pela sua sorte. O pânico toma conta do posto de comando. Os policiais não sabem como lidar com um incêndio descontrolado. Perguntas ao comandante permanecem sem resposta. Seu silêncio sugere que a situação foi planejada com antecedência. Shinji aparece na porta, com suas roupas queimadas. Em suas mãos ele segura um estranho artefato que irradia calor. Kawasaki pega o dispositivo e as leituras estão fora do comum. O artefato pode ser a chave para suprimir a anomalia. Sensores estão registrando níveis recordes de energia de fogo. O sistema oferece a Shinji para absorvê-lo, mas ele hesita. O jovem analisa os riscos. Não se sabe se seu corpo pode suportar tamanha carga, mesmo levando em conta seu atributo único. Shinji toma uma decisão. Os dedos apertam o artefato. Um flash brilhante ilumina toda a área. Fuva aconselha a proceder com cautela. Sua experiência lhe diz que a pressa agora é mortalmente perigosa. A menina admira o progresso. Talvez o jovem seja capaz de chegar até o 6º estágio no futuro. O nível de energia do fogo atinge o 2º estágio. O sistema recompensa Shinji com uma nova habilidade que aprimora seu atributo. Shinji ganha a técnica única da chama sagrada eterna, alcançando um novo nível de maestria. O atributo dourado aumenta muito seu potencial. O sistema recompensa o jovem com pontos de bônus por sua primeira habilidade de ouro. Essa descoberta muda sua abordagem ao treinamento. A equipe observa com espanto a transformação de sua aura. Mesmo lutadores experientes não escondem sua admiração pela escala de energia absorvida. Shinji absorve a energia de fogo restante, chocando aqueles ao seu redor. Seu corpo pode suportar cargas que cultivadores comuns não conseguiriam suportar. Fuva sussurra confuso. Ele é realmente a encarnação do Deus do Fogo? Dúvidas se misturam com preocupação por um amigo. O jovem ignora as perguntas, analisando as mudanças em seu atributo. Cada célula está cheia de poder incontrolável. Os militares estão registrando níveis anormais de energia. Os dados são enviados ao comando superior para análise imediata. Shinji sente o fogo pulsando em suas veias. O controle sobre isso requer meditação imediata. Fuva verifica a condição de Shinji após absorver a energia. Sua voz treme com uma mistura de alívio e ansiedade. O jovem insiste que está tudo bem, mas a palidez do seu rosto sugere o contrário. A sobrecarga está se fazendo sentir. Ela olha para o dispositivo e vê indicadores muito estranhos. O que eles significam? Ela vê seu dispositivo pegando fogo e pronto para explodir. Ela joga o sensor para longe de si. Nosso protagonista agarra e abraça, escondendo-a dos cacos atrás de suas costas. Fuva olha para ele com olhos amorosos e admite que faria muito para que esse cara tocasse com mais frequência. Os militares exigem uma explicação para a energia absorvida. Shinji chama seu nível de 4º estágio da fonte fervente. Os policiais não conseguem acreditar no que ouvem. Tanta força para um iniciante é uma conquista incrível, beirando o absurdo. O jovem dá respostas evasivas sobre seu método de treinamento. Seus segredos continuam sendo um mistério até mesmo para seus aliados mais próximos. Fuva interrompe o interrogatório, lembrando-os das prioridades. É hora de voltar à evacuação e ao reforço das barreiras. Shinji percebe uma centelha de interesse nos olhos do oficial. Talvez suas habilidades se tornem objeto de novos experimentos. Os militares novamente oferecem Shinji para se juntar às suas fileiras, prometendo benefícios. O jovem se recusa categoricamente, leal à associação. Fuva apoia a decisão, mas alerta que os relatórios levantarão questões do alto comando. Shinji dá de ombros com indiferença.
Seus objetivos vão além de jogos políticos, tornar-se mais forte para proteger seus entes queridos. O oficial sai, prometendo não pressionar. No entanto, há um cálculo em seus olhos, ele retornará com novos argumentos. Liu pede ajuda a Yu para consertar a anomalia. A menina concorda, mas impõe uma condição: total autonomia nas ações. A equipe prepara equipamentos para suprimir o incêndio. Cada passo é coordenado com o jovem. Ele agora é o estrategista-chefe. Shinji acorda de manhã e sente o cheiro da comida fresca e deliciosa, dizendo que sim, Yu definitivamente sabe cozinhar bem. Fulva aparece de repente na casa de Shinji, alegando necessidade militar. A visita dela viola os limites pessoais do proprietário. O rapaz expressa indignação e exige uma explicação. Sua voz treme de desconfiança quanto aos motivos do intruso. Os militares justificam calmamente o registro da casa como um movimento estratégico. Seus argumentos parecem convincentes, mas frios. Shinji se recusa a aceitar tal invasão. Ele quer perguntar a Yu como ela se sente sobre essa situação. Mas o quarto dela está vazio. Fulva muda para uma proposta de cooperação. Suas palavras misturam um tom profissional com uma ameaça sutil. Ele analisa a situação, notando traços de pressa. Cada detalhe indica um planejamento cuidadoso da fuga. O soldado examina os itens abandonados, tentando reconstruir a cadeia de eventos. Suas suspeitas recaem sobre seus aliados. A mensagem sobre a missão de extermínio o faz franzir a testa. O plano claramente tem algumas armadilhas. Shinji decide agir sozinho, ignorando os protocolos. O risco vale a pena se o objetivo é tão importante. Uma chamada de emergência obriga a equipe a largar tudo. O pânico na voz do despachante indica a criticidade da situação. A garota pensa em tudo, percebendo que é impossível viver sem Shinji. Sua ausência coloca todos em risco. Yu tenta tomar a iniciativa, mas sua autoridade não é suficiente. Há um sentimento de desesperança no ar. Yu percebe símbolos tênues nas bordas. Seu palpite muda a percepção de toda a situação. Ela quebra um enorme fragmento de energia debaixo d'água e tenta desviar dos fragmentos que caem na água. Ela está feliz por ter conseguido fazer isso sozinha, sem a ajuda de ninguém, e por isso provou sua força. Mas de repente uma grande sombra cai sobre o cristal, o que significa que não são boas notícias. Algo está por perto e está se movendo aqui. Seus olhos se arregalaram com o que a pegou de surpresa e ela estava tentando fugir dali o mais longe possível. Ela se vira e vê um peixe enorme abrindo a boca e se preparando para atacá-la, engolindo-a de uma só vez. O fenômeno inexplicável está causando alarme entre os observadores. A energia espiritual pulsa de forma anormal, interrompendo o equilíbrio habitual de forças. Um grupo de cultivadores discute apressadamente o que está acontecendo. Seus instrumentos detectam instabilidade, mas a origem da ameaça permanece obscura. Yu entra em pânico e tenta estabilizar a barreira. Seus esforços apenas temporariamente detêm a pressão crescente. A sombra do monstro absorve a energia espiritual de Shinji. O jovem percebe que cada momento dá ao inimigo uma nova força. Ela estende a mão, tentando quebrar a conexão com a criatura. A tensão atinge um ponto crítico. O tentáculo atinge o crânio de Yu, fazendo-a espirrar sangue e desmaiar debaixo d'água. Yu olha horrorizado para a sombra que se aproxima. Pensamentos de morte iminente paralisam sua vontade de resistir. Shinji o empurra bruscamente, levando o golpe ele mesmo. O raio forma um escudo, mas sua fragilidade é óbvia. Yu grita, alertando sobre outro ataque. Sua voz se perde no rugido dos prédios desabando. O sujeito coordena uma retirada, mas as rotas de fuga estão bloqueadas. Só resta lutar até o fim. O ferido Yu é levado para uma zona segura. Sua condição é alarmante, sua energia espiritual está quase esgotada. Shinji promete lidar com os culpados. Seu olhar frio promete uma retribuição implacável. Ele permanece ao lado da cama dela, analisando dados sobre o monstro. Cada movimento da menina é registrado pelo sistema. O comandante agradece Shinji por salvar sua filha. Suas palavras misturam sinceridade com cálculo político. A discussão se volta para a natureza do monstro. A sombra chamada Devorador escondeu-se nas profundezas durante 6 meses. O homem revela os detalhes da missão. A falta de informações sobre a verdadeira forma da criatura dificulta o desenvolvimento de uma estratégia. Shinji faz perguntas, revelando contradições nos relatórios.
Suas habilidades analíticas impressionam até os céticos. O jovem concorda em ajudar, mas exige total autonomia. O comandante aceita as condições com relutância. O segredo do monstro é revelado. Ele usa a escuridão para se camuflar e extrai poder das profundezas do oceano. A restauração da energia espiritual o tornou invulnerável. Ataques normais apenas retardam temporariamente a criatura. Shinji estuda padrões de fluxo de energia. Seu plano envolve um avanço arriscado até o epicentro da anomalia. Natsuki explica ao avô a necessidade da missão arriscada. Seus argumentos são baseados no fracasso de tentativas militares anteriores de lidar com a ameaça. O comandante enfatiza a singularidade de Shinji como o único que pode resistir à sombra. A escolha não recaiu sobre ele por acaso, outros candidatos se mostraram fracos. Natsuki expressa dúvidas, temendo pela vida do garoto. Suas palavras refletem preocupação, mas seu avô permanece inflexível. 3 lutadores de elite foram designados para dar suporte. Suas habilidades devem compensar os riscos, mas não há garantia de sucesso. A tensão na sala está aumentando. A decisão foi tomada e é tarde demais para voltar atrás. Restaurar a energia espiritual muda a ordem mundial. O atraso no desenvolvimento de zonas anômalas ameaça a segurança nacional. A zona de classe A se torna um teste de força. O sucesso da missão fortalecerá a posição do país no cenário internacional. O capitão nos lembra da importância da cautela. Suas palavras são dirigidas a Shinji, mas soam como uma palavra de despedida geral para todos. O jovem assente, escondendo sua excitação. A pressão é enorme, mas ele não tem outra escolha. Os preparativos para o desembarque no porto estão a todo vapor. Kaori está desaparecida, seu nível é insuficiente para a tarefa atual. O capitão verifica a prontidão dos caças, enfatizando a disciplina. A assistência militar deve simplificar a operação. O soldado jura não decepcionar sua equipe. Seu zelo se mistura com nervosismo. Este é o primeiro desafio sério. Shinji chega ao local e examina a área. Sua experiência sugere que a ameaça real excederá todas as previsões. O cara tira sarro da juventude do time. Seu desrespeito por Shinji irrita seus aliados. A menção do 4º nível da fonte fervente faz Kuraki franzir a testa. Ele não esperava tanta força de um novato. O diálogo se transforma em conflito. Tensões entre militares e cultivadores ameaçam atrapalhar a missão. Shinji permanece imperturbável. Sua calma contrasta com a emotividade dos outros. O líder do grupo tenta amenizar o conflito. Suas palavras visam unir a equipe diante de uma ameaça comum. O cara recua relutantemente, escondendo sua irritação. A cooperação é necessária, mas a desconfiança mútua permanece. Shinji ignora as provocações, focando no plano. Sua autoridade gradualmente suprime divergências. A equipe está caminhando em direção ao objetivo. Os primeiros passos na zona deixam todos tensos. O perigo é sentido em cada passo. Shinji sente a escuridão sugando energia espiritual de seu corpo. O efeito corrosivo do atributo enfraquece instantaneamente a equipe. O jovem examina os arredores, tentando encontrar a fonte da ameaça. Seu atributo relâmpago pulsa fracamente, suprimido pela aura do monstro. Uma sombra se move à distância, assumindo contornos borrados. O grupo se prepara para o pior cenário. O cheiro de podridão penetra até mesmo debaixo d'água, causando náuseas nos lutadores. O capitão avisa que ficar aqui por muito tempo é mortalmente perigoso. Shinji bloqueia os efeitos da escuridão estabilizando seu fluxo de energia. Suas ações neutralizam temporariamente a ameaça aos aliados. O capitão brinca sobre a possibilidade de pânico entre os recém-chegados, mas há tensão em sua voz. O jovem ignora o sarcasmo e se concentra nas táticas. A energia espiritual pulsa de forma irregular, criando o risco de uma ruptura repentina de proteção. A equipe se reagrupa em preparação para o ataque. Mika ativa o atributo gelo, retardando a propagação da aura negra. Seus esforços dão ao grupo algum espaço para respirar. A barreira de energia se rompe sob a pressão da escuridão. O menino grita um aviso, mas suas palavras são abafadas pelo rugido do monstro. O jovem empurra bruscamente seu aliado, levando ele mesmo o golpe. Relâmpagos criam um escudo temporário. A ilusão se dissipa, revelando tentáculos surgindo da escuridão. O grupo recua, perdendo a formação. O capitão coordena um contra-ataque, mas o monstro de nível 5 supera todas as expectativas.
Seu poder explica o fracasso de missões anteriores. Shinji para o lutador em pânico. Sua voz soa áspera. Observe e não haja cegamente. A ilusão do monstro se dissolve, revelando sua verdadeira forma, um kraken gigante com olhos cheios de ódio. Os tentáculos agarram o soldado mais próximo. Shinji avança, cortando a escuridão com um relâmpago. O jovem assente, reunindo energia nas palmas das mãos. Uma descarga cegante queima a carne do monstro, forçando-o a recuar. O cara tira sarro da inexperiência do time até que os tentáculos o agarram. Sua arrogância dá lugar ao horror. Shinji reage com a velocidade da luz, cortando os tentáculos escuros. Kuraki cai de joelhos, chocado com a força do jovem. O capitão grita, nível 5. Agora está claro por que as unidades anteriores foram derrotadas. Mika fortalece a barreira, bloqueando novos ataques. Seu rosto fica pálido de tensão, mas ela se mantém firme. Mika, em desespero, corre para o ataque, ignorando ordens. Suas lâminas de vento são inúteis contra a armadura do monstro. Kawasaki o agarra pelo colarinho e o arrasta para uma área segura. Enganar! Você destruirá todo mundo! Mika termina de preparar o equipamento. Chamas douradas o envolvem, neutralizando a escuridão ao seu redor. O monstro ruge, sentindo-se ameaçado. Os tentáculos se debatem em pânico, mas é tarde demais. Mika relata ao capitão sobre a conclusão bem-sucedida da missão. Sua voz soa confiante, mas o tremor em suas mãos denuncia seu cansaço. A equipe congela enquanto observa as consequências da explosão. A sombra do monstro se dissipa, deixando para trás apenas cinzas e silêncio. O cara acena com a cabeça em aprovação, escondendo seu alívio. As táticas arriscadas do jovem deram resultado, embora o preço pudesse ter sido mais alto. Mika verifica o status das barreiras. Seu atributo gelo está enfraquecendo, mas a ameaça desapareceu. Ela consegue recuperar o fôlego. Os Kuraki não aceitaram, e o polvo acabou com o resto das pessoas. Todos, exceto Miki, alcançaram o tentáculo. O tentáculo rompe a defesa de Miki, abalando a barreira e quebrando-a em vários pedaços. A ponta do tentáculo está quase ao lado dela, preparando-se para matá-la agora mesmo. Ela olha para isso e pensa que provavelmente é aí que seu fim chegará, por causa desse monstro. Mas de repente um brilho amarelo a ilumina e o tentáculo não alcança a garota. A discussão sobre o atributo de Shinji é confusa. Sua chama é diferente do fogo comum. Ela pulsa com um brilho dourado. O cara analisa os dados e nota uma densidade de energia anormal. Talvez isso se deva ao sistema único do jovem. O monstro, sentindo uma ameaça, tenta contra-atacar. Os tentáculos se contraem em convulsões, mas não podem mais causar danos. Shinji ativa a nova técnica prometida pelo sistema. O ar se enche de calor, forçando os aliados a recuar para uma distância segura. Línguas douradas de chamas envolvem a sombra, dissolvendo sua carne. Até o capitão não esconde sua admiração pela escala da destruição. Tentar perfurar o monstro com uma espada parece inútil para todos. Eles acham que ele irá quebrar assim que tocar o corpo blindado da criatura. Kuraki grita um aviso, mas Shinji já está em ação. Seus dedos agarram o artefato, ativando a técnica do fogo sagrado. Um clarão ofuscante atravessa a escuridão, atingindo o núcleo do monstro. Um ataque que parecia loucura se torna a chave para a vitória. A tripulação observa com espanto a criatura se desintegrar. Nem mesmo o 5º nível é suficiente para resistir a esse poder. As chamas engolfam completamente o monstro subaquático, transformando-o em um polvo frito. Tudo que pode ser ouvido é o rugido da morte que atravessa todo o espaço aquático ao redor. Todos ao redor ficam chocados com a força de Shinji, e nosso personagem principal fica sem expressão. Para ele, isso é algo comum. O comandante enfatiza o excepcionalismo de Shinji, comparando-o à lua, que está fora do alcance dos cultivadores comuns. Suas palavras provocam uma mistura de inveja e alarme entre os militares. Kuraki discorda, apontando a falta de treinamento formal do garoto. No entanto, argumentos sobre o potencial de Shinji o silenciam. A discussão se volta para estratégias para conquistar o jovem para o seu lado. O risco de hostilidade com ele é considerado inaceitável. Sua força excede todos os recursos atuais. Observando a compostura de Miki em uma situação perigosa, Kuraki não pode deixar de admirar sua coragem. Seu 3º nível é impressionante considerando sua idade. A comparação com Shinji o deixa amargo.
A consciência das próprias limitações obriga a reconsiderar a atitude em relação à equipe. O diálogo é interrompido por uma piada sobre compartilhar bebidas. A tensão diminui, mas a desconfiança ainda paira no ar. Kuraki pede desculpas a Shinji, admitindo seu erro. Seu gesto de respeito muda a dinâmica dentro do grupo. O jovem aceita o pedido de desculpas, enfatizando objetivos comuns. Sua modéstia contrasta com o poder que ele demonstra. A equipe sai rapidamente da área, escapando do cheiro sufocante. O capitão está atrasado, descobrindo uma anomalia que requer investigação. Encontrar flores Stardew traz um benefício inesperado. Suas propriedades podem melhorar os atributos de Mikio, o que é essencial para missões futuras. Ele os colhe para si e os leva consigo para a superfície, já pensando em como irá usá-los. Shinji examina a área, notando a ausência da equipe. Estar sozinho em uma zona perigosa é alarmante, mas a curiosidade leva a melhor. A aparição de Tokito Light pega Shinji de surpresa. O guarda-costas se apresenta com fria educação, entregando um cartão de visita com suas informações de contato. Sua conexão com a filha do comandante, Fuwa Natsuki, acrescenta uma camada de intriga política. Shinji analisa os motivos ocultos por trás desta visita. Tokito revela os detalhes. Mika já está segura e Kuraki está retornando à base. Um encontro com o comandante é inevitável. Este é um novo desafio. Shinji avalia a força do guarda-costas. Seus atributos são ocultos, mas a experiência sugere que ele é um oponente de 6º nível. O comandante Fuwa convida Shinji para uma reunião privada. Seu interesse nas habilidades do menino é apoiado por dados sobre a absorção de energia do fogo. O homem se apresenta como avô de Natsuki, confirmando sua conexão com a elite militar. A questão de armazenar energia dentro do corpo parece mais um teste do que uma curiosidade. Shinji permanece calmo, evitando detalhes. Suas respostas são lacônicas, mas o comandante percebe o potencial oculto por trás da modéstia. O diálogo avança para uma discussão sobre mudanças globais. Fuwa sugere a necessidade de unir forças diante de novas ameaças. O jovem analisa os motivos ocultos de seu interlocutor. Cada palavra do comandante visa o recrutamento, mas não há pressão aberta. Fuwa observa a singularidade de Shinji no mundo da energia espiritual restaurada. Seu poder, desenvolvido sem o apoio de estruturas, desperta admiração e alarme. O comandante compara a realidade atual ao caos, onde pessoas comuns são impotentes. A oferta de cooperação soa como um chamado à responsabilidade. Shinji ignora os elogios, alegando sorte. No entanto, o velho vê cautela estratégica por trás disso, não falsa modéstia. A menção de uma neta revela o interesse pessoal de Fuwa. Sua avaliação de Shinji como alguém sensato endossa indiretamente a escolha de Natsuki. A conversa termina com uma sugestão de julgamentos futuros. O comandante deixa a questão em aberto, dando tempo para o jovem pensar. Fuwa revela o perigo do atributo escuro, que pode transformar seres vivos em monstros. Suas explicações são apoiadas por dados de missões anteriores. O raio de Shinji é apontado como a principal arma contra a ameaça. O comandante enfatiza que o crescimento da força do jovem é de fundamental importância para a segurança do país. O cara concorda em intensificar seu treinamento, mas há desconfiança em seus olhos. Os jogos políticos de Fuwa podem ter outros objetivos ocultos. O velho alivia a pressão mudando a conversa para assuntos práticos. Conselhos sobre controle de energia parecem sinceros, mas a dualidade permanece. Shinji sai, pensando no que ouviu. Comprometer-se com o treinamento não é apenas um dever, mas também um desafio pessoal. Fuwa entrega a Shinji um telefone militar seguro. O dispositivo permite que você entre em contato com o comando instantaneamente em situações de emergência. O jovem de repente pede ajuda com armas. Sua espada, um presente do presidente da associação, não consegue suportar a pressão da energia espiritual. O comandante examina a lâmina quebrada, observando a liga rara. A promessa de criar modelos mais duráveis confirma a seriedade das intenções. O diálogo muda para detalhes técnicos. Os engenheiros da Fuwa já estão trabalhando para adaptar a arma aos atributos únicos de Shinji. A despedida acontece em tom profissional. O velho nos lembra que o telefone não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um símbolo de confiança. Shinji retorna à base, analisando a reunião.
Meus pensamentos são interrompidos por uma mensagem urgente sobre os problemas de Yu, seu atributo saiu do controle. O jovem corre para o local do incidente, ignorando os protocolos. O alarme na voz do repórter indica a gravidade da situação. Yu está em estado crítico, seus sinais vitais estão se deteriorando rapidamente. O atributo sombrio da energia espiritual destrói o corpo por dentro, causando um coma. Médicos discutem sobre métodos de tratamento. Tentar extrair energia pode desencadear uma liberação descontrolada, mas a inação resultará em morte. O presidente Liu se culpa pelo que aconteceu. Suas mãos trêmulas revelam seu desespero. Salvar sua filha parece impossível. Shinji entra na sala, ignorando os protestos dos médicos. Seu sistema ativa a busca por uma solução por meio da análise de padrões de energia. O jovem ordena a evacuação de todos, exceto Liu. O risco do procedimento é grande demais para colocar outras pessoas em perigo. Liu explica a conexão entre o atributo sombrio e a dúvida de Yu. Seu desejo de provar seu valor levou a um erro fatal. Shinji estuda os dados e percebe que a energia é instável. Seu sistema requer contato físico para um diagnóstico preciso. O presidente duvida dos métodos do jovem, mas concorda com o experimento. Cada segundo de atraso reduz as chances de sucesso. Liu congela, observando o processo. Suas esperanças agora dependem inteiramente das habilidades de um estranho. Os médicos tentam expulsar Shinji, acreditando que sua intervenção é perigosa. Seus gritos se misturam aos sinais dos equipamentos médicos. O jovem ignora as reclamações, concentrando-se no sistema. Os raios ao redor dele se intensificam, sobrepujando a resistência do pessoal. Liu encerra o conflito confirmando a autoridade de Shinji. Sua autoridade obriga os médicos a recuarem, embora a desconfiança permaneça. O procedimento continua. A energia escura resiste, formando vórtices que atingem as paredes da câmara. O médico exige uma explicação, mas Shinji continua trabalhando em silêncio. Seus dedos tremem de tensão, mas o contato com Yu não se rompe. Liu ameaça demitir qualquer um que interfira no processo. Seus olhos estão cheios de raiva. Pelo bem de sua filha, ele está pronto para tomar medidas extremas. Shinji ordena que o local seja esvaziado. Os que permanecerem correm o risco de serem atingidos pela energia residual quando o procedimento for concluído. O garoto concorda, reforçando a barreira ao redor dos dois. A fase final do tratamento requer concentração absoluta. Liu dá a ordem para atender todas as exigências de Shinji. Sua voz treme, mas sua autoridade é inconfundível. Os médicos saem da sala, deixando para trás seus equipamentos. Seus rostos refletem uma mistura de medo e curiosidade. Shinji completa o procedimento, com suas forças diminuindo. Gotas de sangue caem no chão, mas o resultado é alcançado. Yu é salvo. Liu agradece ao jovem e oferece todos os recursos que a associação tem a oferecer. Suas palavras soam como um juramento de fidelidade. Shinji recusa ajuda, afirmando que precisa descansar. Seu corpo precisa se recuperar da sobrecarga. Shinji jura trazer sua amada de volta à vida. Sua voz treme com uma mistura de determinação e medo de uma possível perda. Relâmpagos ao redor das mãos pulsam, refletindo a luta interna. Cada segundo de atraso parece uma eternidade, mas não há como voltar atrás. O rapaz cumprimenta a garota e a parabeniza por acordar. Ela finalmente caiu em si. Ele pede que ela não faça mais nenhuma ação estúpida, insensata ou ousada. Yu recupera consciência e sua primeira pergunta é direcionada a Shinji. A garota duvida de seu valor, considerando-se um fardo para a equipe. O jovem explica como as flores Stardew ajudaram a neutralizar a escuridão. Suas palavras parecem calmas, mas seus olhos mostram cansaço pela sobrecarga. Yu compara seus pontos fortes, repreendendo a si mesmo por sua fraqueza. Shinji a lembra que seu nível do terceiro estágio a torna uma das mais fortes do mundo. O diálogo é interrompido por uma piada sobre suas ambições. A garota admite que sonhava em superar até o presidente Liu, mas agora duvida. Shinji gentilmente interrompe a autocrítica dela. Sua fé nela é inabalável, assim como sua disposição de apoiá-la em qualquer situação. Shinji anuncia o início do treinamento de reabilitação. A floresta nos arredores foi escolhida como uma área onde eles não seriam perturbados por estranhos. Yu assente, escondendo sua excitação. Seus dedos apertam involuntariamente o amuleto, um símbolo de esperança pela restauração da força. Vemos Yu treinando com o lobo mutante.
Tudo isso acontece sob a liderança do nosso personagem principal. Shinji vai embora, deixando a equipe sozinha com seus pensamentos. Sua silhueta se dissolve no crepúsculo, como uma promessa de novos desafios. O lobo mutante de nível 5 cai com um golpe de Yu. Seu corpo se desintegra em cinzas, confirmando o crescimento da força da garota, e o bate palmas em admiração. Suas palavras sobre passar para o quarto estágio parecem sinceras, mas Shinji ignora os elogios. O treinamento termina cedo. O grupo retorna à base, ouvindo explosões que cortam o silêncio da floresta. Sensores detectam uma onda de energia escura nas profundezas da floresta. O sistema alerta sobre uma ameaça que excede todas as anteriores. Shinji examina a área, notando vibrações anormais. Seu atributo relâmpago é ativado espontaneamente em resposta ao perigo, e o aperta seu coração, sentindo a pressão da escuridão. Seu rosto fica pálido, mas ela está pronta para seguir o capitão até o fim. Yuto e Koyuki discutem o comportamento estranho de Lin depois de conhecer a mulher misteriosa. O jovem está brincando, mas há um toque de ciúmes em seu tom. Lin coleta lenha silenciosamente, ignorando as provocações dos amigos. Seus pensamentos estão ocupados pela imagem de um estranho que capturou sua imaginação. Lin se oferece para ajudar Koyuki com a barraca, mas Yuto está distraído com suas lembranças. Suas descrições entusiasmadas da beleza só aumentam a curiosidade do amigo. Yuto admite que a imagem da mulher o assombra há vários dias. Suas palavras misturam admiração e aborrecimento por sua própria paixão. Koyuki provoca seu amigo, causando-lhe constrangimento. O acampamento noturno é repleto de risadas, mascarando emoções não ditas. Lin continua trabalhando em silêncio, com os dedos quebrando nervosamente galhos secos. O encontro com o estranho claramente a chocou mais do que ela estava disposta a admitir. O cara de repente fica em silêncio, notando uma sombra estranha atrás das árvores. Seu humor brincalhão dá lugar à cautela. Notícias de uma restauração global da energia espiritual estão causando comoção. Especialistas preveem uma era de oportunidades e perigos sem precedentes. Um homem desconhecido usando uma máscara se proclama o futuro rei de uma nova era. Seu manifesto soa como um desafio a todos os poderes existentes. Lin encerra os punhos, lembrando-se da humilhação da mulher. Suas ambições colidem com o medo do fracasso repetido. Yuto assiste à transmissão, seu jeito despreocupado de sempre dando lugar à preocupação. Nuvens de mudança estão se formando no horizonte. Lin sente uma onda de energia durante o exercício. Seu atributo água pulsa mais intensamente, reagindo às mudanças no mundo ao seu redor. Koyuki percebe um brilho estranho, mas decide não interromper a amiga. Sua intuição lhe diz que esse é um avanço que mudará o grupo. Yuto deixa cair os galhos que havia coletado, chocado com o poder de Lin. Sua inveja se mistura com orgulho por seu aliado. A jovem cultivadora cai de joelhos, exausta. Sua primeira experiência de controle de nova energia vem ao custo de um esforço enorme. Uma matilha de lobos mutantes cerca o acampamento. Yuto cobre Koyuki. Seu comportamento despreocupado habitual é substituído por foco combativo. Lin tenta ativar o atributo, mas sua força está se esgotando. Seu grito de alerta é abafado pelos rosnados das criaturas. Koyuki fica paralisado de horror ao observar a velocidade anormal dos predadores. A questão dos limites humanos paira no ar, sem resposta. Yuto repele a primeira onda com um golpe de seu cajado, mas o bando não recua. A situação está se tornando crítica. Yuto congela com a boca aberta, reconhecendo tanta beleza. Sua admiração se mistura com vergonha por sua própria impotência. Lin agarra a lâmina com raiva, vendo sua salvação nas mãos de sua rival. Suas ambições sofrem outro golpe, mas sua determinação só fica mais forte. O estranho desaparece, deixando o grupo confuso. O ar está cheio do cheiro de ozônio e energia escura. Lobos mutantes infectados com energia escura estão causando preocupação entre o grupo. Sua agressão descontrolada ameaça não apenas a floresta, mas também os assentamentos próximos. Yu sugere reportar imediatamente ao presidente Liu. O pragmatismo dela entra em conflito com a cautela de Shinji, que prefere coletar dados primeiro. Yu examina os traços de energia, notando uma densidade anormal de escuridão. Seus dedos tremem. A experiência de conflitos passados se faz sentir. Shinji lembra o comandante Fuva de sua promessa.
A segurança dos civis continua sendo uma prioridade, mesmo que isso retarde a operação. Vestígios de um acampamento recente são encontrados perto da área contaminada. Um incêndio extinto e coisas abandonadas indicam uma fuga apressada. Yu examina os restos da barraca e encontra marcas de garras. O tamanho das marcações indica que os mutantes são maiores que os lobos normais. Yu encontra vestígios de sangue indo mais fundo na floresta. Sua proposta de testá-los é controversa. O risco de encontrar um indivíduo alfa é muito grande. O cara congela de repente quando ouve um rosnado. Sua mão involuntariamente alcança sua arma, mas tudo ao redor dele está quieto por enquanto. A aparição de outro estranho choca o grupo. Sua beleza e o poder de sua aura deixam até mesmo Shinji momentaneamente sem palavras. Yuto tenta brincar sugerindo que eles tomem uma bebida juntos. Sua bravata esconde sua admiração, mas a mulher ignora as provocações. O estranho demonstra um nível comparável ao do oponente anterior. Seu olhar está cheio de desprezo pelos fracos que invadiram seu domínio. A mulher se gaba de sua vitória passada sobre Shinji. Suas palavras são cheias de veneno, mas o jovem permanece calmo, analisando seus pontos fracos. O cara faz uma pergunta provocativa sobre o método de cultivo dela. A resposta choca a todos. Ela absorveu os atributos dos inimigos derrotados. Shinji percebe traços de feedback em sua energia. Um método tão arriscado deveria ter consequências fatais, mas ela parece ilesa. Shinji acusa a mulher de soltar intencionalmente os lobos infectados. A indiferença dela pela vida de inocentes enfurece o jovem. Ela ridiculariza seus princípios fracos. Segundo ela, a força justifica qualquer sacrifício, uma filosofia alheia a toda a equipe. Yuto avança, mas seu vento faz voar como uma farpa. O fracasso apenas confirma a diferença no nível de habilidade. O menino zomba das tentativas do grupo, chamando-as de brincadeiras infantis. Sua aura explode com um brilho escuro, varrendo todos os obstáculos. Shinji defende o golpe usando uma espada aprimorada com comando. O metal racha, mas suporta a carga, confirmando a qualidade das modificações. O mundo está testemunhando um aumento acentuado no nível de energia espiritual. Uma fruta descoberta acidentalmente nas montanhas se torna a chave para a evolução do homem comum. O menino absorve a energia da fruta, e seu atributo relâmpago é ativado espontaneamente. Os indicadores de força atingem o segundo estágio da fonte de ebulição. As pessoas ao redor estão sussurrando sobre uma sorte incrível. Restaurar a energia muda as regras do jogo, abrindo caminho para novos líderes. O misterioso lutador repele facilmente os ataques de Yuto. Seus movimentos são precisos, como se ele antecipasse cada passo do oponente. O jovem, em desespero, aumenta a força dos golpes, mas em vão. Os escudos do oponente permanecem intactos, como se fossem feitos de adamantio. A zombaria na voz de um estranho dói mais que lâminas. Yuto entende que suas habilidades são apenas pó comparadas às dos verdadeiros mestres. Shinji assiste à luta, analisando o estilo de luta. Seu sistema detecta pontos fracos, mas é muito cedo para intervir. O garoto cultivador humilha Yuto comparando-o a um novato. Suas palavras queimam mais forte que fogo, deixando cicatrizes na autoestima. Yuto cai de joelhos, incapaz de se levantar. A consciência da própria fraqueza paralisa a vontade de resistir. Yuko franze a testa, notando o desequilíbrio de poder. Esses conflitos são perigosos, eles semeiam discórdia entre aliados. Lin e os outros tentam ajudar, mas seus espinhos de gelo derretem a 1 metro de distância do alvo. A diferença de níveis é intransponível sem intervenção externa. Shinji derrota Yuto em uma luta de treinamento, chocando os espectadores. Seu progresso parece incrível para tão pouco tempo. A ex-namorada de Yuto lamenta o término. Seu olhar está cheio de inveja, agora ela entende quem perdeu. A equipe recebe ordens para deter os suspeitos. A cadeia de montanhas está bloqueada por medo de vazamento de informações sobre novos artefatos. De repente, algum tipo de epifania vem a Yuto, algum tipo de visão, tudo de repente fica escuro. A sombra mascarada oferece um acordo, poder em troca de lealdade. Sua voz soa como o sussurro de um demônio tentando a alma. Yuto cerra os punhos, concordando com os termos. A sede de vingança de Shinji obscurece sua mente, fazendo-o esquecer seus princípios. Energia escura envolve seu corpo, alterando seu DNA no nível celular. A dor se torna o preço a pagar pelo poder prometido. Um novo poder transforma Yuto em uma ferramenta da associação.
Seu atributo vento agora está envenenado pela escuridão, capaz de corroer a carne. Ele jura humilhar Shinji forçando-o a se ajoelhar. As palavras são vazias, como se fossem ditas pela voz de outra pessoa, e o detecta mudanças na energia de Yuto. Dados alarmantes são enviados ao comando, a ameaça saiu do controle. De repente, Yuto explode com sua energia roxa escura infernal e atinge todos os seus amigos ao seu redor com esse líquido. Shinji e Yu colocaram as mãos para a frente, para que toda essa energia escura e suja não os tocasse. Ele perde sua forma humana e se transforma apenas em uma gosma roxa. Shinji fica parado, confuso, enquanto observa as mudanças repentinas ao seu redor. O ar está repleto de uma energia densa, sinalizando o despertar de uma força antiga. Uma criatura desconhecida se materializa na escuridão, e sua voz ecoa por toda a área. O retorno ao mundo é acompanhado por distorções do espaço que quebram as leis usuais da física. O sujeito recua, instintivamente sentindo uma ameaça. Seus dedos agarram o punho da espada, mas não há confiança na vitória. O inimigo excede todas as expectativas. Finalmente, depois de absorver todos os amigos de Yuto, o próprio demônio, que enganou o tolo Yuto, aparece do chão. O nível do demônio aumenta rapidamente do segundo para o quarto estágio. O corpo da criatura se deforma, ficando coberto de espinhos e padrões pretos que lembram runas. O sistema de Shinji identifica a ameaça como um Lorde das Trevas menor. A recompensa pela vitória inclui um novo atributo, que enfatiza a seriedade do inimigo. O demônio menospreza o grupo, dizendo que sua energia é insuficiente. Apenas os atributos de Shinji e Yuto são interessantes, absorvê-los promete restaurar a força. O primeiro ataque do demônio é bloqueado por Shinji, mas o recuo quase o derruba. Relâmpagos estalam, estabilizando a barreira protetora no último momento. O jovem exige respostas sobre o destino de Yuto, mas a criatura apenas sorri. Seus movimentos se tornam mais rápidos, deixando para trás um rastro de névoa escura. O demônio se recusa a dialogar, zombando das tentativas de negociação. Sua aura engrossa, formando lâminas de pura escuridão, prontas para atravessar as defesas. Shinji ativa a chama dourada, criando uma onda de luz. A colisão de energias causa uma explosão, cegando todos por vários segundos. Yu aproveita o momento para fortalecer a barreira. Seu atributo água se funde com relâmpagos para formar um escudo elétrico ao redor de seus aliados. Os ataques do grupo ricocheteiam na armadura do demônio sem deixar um arranhão. A criatura zomba dos esforços deles, comparando-os a gotas de chuva. Yu muda de tática, focando na mobilidade. Seus raios queimam as lâminas escuras, mas cada golpe exige um enorme gasto de energia. O demônio defende o ataque combinado, sua voz soando desapontada. Isso é tudo? Ele pergunta, abrindo os braços num gesto teatral. Shinji ignora provocações, analisando os padrões de movimento do inimigo. O sistema detecta um ponto fraco, uma cicatriz no peito, escondida sob a armadura. Ele sai de dentro do monstro, despedaça-o e pergunta se isso é tudo que ele consegue fazer? É aqui que o capítulo termina.